Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ciência e Engenharia Multidimensional Cyberpunk em parte 41. Capítulo 469. 440. Armadilha Lógica Moral. Ouvi dizer que você veio aqui equipado com uma armadura elétrica. Sim, conseguimos alguns equipamentos de engenharia no mercado negro, mas não eram muito duráveis, então os deixamos lá embaixo. Quantas pessoas estão na gangue Brain Demon? De onde eles conseguiram suas próteses de corpo inteiro? Não sei, mas os servidores ainda estão lá embaixo. Você poderia limpar este lugar. O Grupo I originalmente faz esse tipo de trabalho, então não deveria ser um grande projeto, certo? Essencialmente o Centauro Mesh é um tipo de exoesqueleto pesado, mas não é de baixa estatura, atingindo quase 2,5 metros quando vestido e parecendo bastante maciço devido ao uso simultâneo de um grande escudo e armas pesadas. Porém, diante do Mecha, o Lily não parecia diminuído. Em vez disso, o pessoal do NCPD sentiu que o Mecha parecia um pouco menor, porque Jack estava comendo. O que há com esse cara comendo? Parece um nômade desesperado do deserto. Jack, alimentando-se pesadamente, parecia ainda mais sério. Jefferson parecia um pouco descontente, algo que Lily percebeu. Sua aparência estava muito melhor do que quando ele precisava constantemente de injeções de estimulantes, mas ainda assim quase desmaiava depois de trocar apenas algumas palavras. Ele parecia mais perigoso também. Lily tinha 2 comissões sobre ele, uma para investigar o inteligência artificial Munemasa itinerante e a outra para investigar os novos suprimentos no mercado negro de Night City. A rigor, no que diz respeito à gangue Brain Demon, Jefferson era seu empregador. Agora ele sentia que estava enganando seu empregador. Lily teve que esconder a questão do hospedeiro biológico. Depois de ponderar por um momento, Jefferson perguntou: "Você encontrou alguma coisa?" Sim, a gangue Brain Demon sempre forneceu transformações de próteses de corpo inteiro para o mercado negro. O Matadouro, a gangue Mox, talvez outras gangues prontas para aparecer já tenham sido equipadas. Isso pode ser ruim. Mas por que a gangue Brain Demon teria tal tecnologia e equipamento? Lily retirou alguns destroços da caixa? Essa não é a questão mais crucial. O principal é que eles cavaram um sistema de túneis muito complexo lá embaixo e não sei exatamente aonde isso leva. E há esses pequenos dispositivos nas passagens, dispositivos de ataque de informação muito eficientes. Jefferson pegou o dispositivo e seu olho protético começou a escanear. Na verdade, isso é bastante de alta tecnologia. Não há informações do fabricante nem pistas, mas é definitivamente de nível militar. Bloqueio de rádio, pulsos eletromagnéticos direcionais. Foi isso que atrapalhou a gravação da ação, certo? Esta é uma informação útil. Mas onde estão as pessoas da gangue Brain Demon? Apenas 3, eu escaneei seus biocódigos, mas o lugar estava prestes a desabar. Eu não poderia trazer 3 cadáveres. 3? Jefferson pensou por um momento e depois disse: "Isso será problemático. Equipamentos como fontes de interferência têm fortes capacidades de penetração. Supondo que seus túneis se estendam sob alguma estação de energia, eles poderiam criar outro ataque de pulso eletromagnético. Se for apenas a gangue dos demônios cérebros procurando um plano alternativo, isso é uma coisa, mas temo que eles possam estar procurando por outra pessoa. E esta preocupação está totalmente alinhada com o julgamento do Lily. Sua preocupação é bastante válida. A gangue Brain Demon não tem capacidade para fabricar componentes de alta precisão, e eles devem ter um fornecedor, e também, eles não parecem ser do tipo que faz pagamentos com dinheiro. 3 pessoas totalmente não registradas, sem informações de conta encontradas na máquina Roche, não conseguiram arrecadar $100 no buraco inteiro. Eles tinham tecnologia decente, mas o hardware que usavam valia muito mais e era um mercado de vendedores. Qualquer empresa controlaria a saída de tais componentes. Complicado, parece que a multidão conseguiu armas táticas de pulso eletromagnético e não conseguimos nem identificar onde elas foram implantadas. Depois que Jefferson terminou de falar, ele olhou para Lily. "Devo dizer que vocês não fizeram um bom trabalho, limpar os túneis é um grande incômodo. Além disso, você não respondeu à minha pergunta. Como a Brain Demon Gang adquiriu essa tecnologia? Eles têm apenas 3 membros. Negócios clandestinos, construções ilegais em grande escala, próteses de corpo inteiro. Tudo secretamente escondido com todos os vestígios enterrados no subsolo. Talvez eles só quisessem que você enterrasse este lugar. Você já considerou isso? Não fui eu quem enterrou, eles ainda tinham bombas, lâminas de molécula única. Você está certo, eles provavelmente queriam enterrar este lugar, mas tenho alguns palpites sobre o patrono deles. Quem? Uma inteligência artificial desonesta. A tecnologia utilizada pelo hospedeiro biológico mostra traços claros de inteligência artificial. Nesta era, a tecnologia de inteligência artificial é um truque exclusivo das grandes corporações, e também algo que elas investigam ofensivamente à beira do perigo, a portas fechadas. A origem desta tecnologia é muito suspeita. O Lily não acredita que 3 párias possam dominá-la. Uma inteligência artificial, se não for manejada por alguém tecnicamente proficiente, não pode realmente ser operada adequadamente, especialmente para um grupo como a gangue Brain Demon, que claramente trabalha por conta própria. Além disso, quem mais provavelmente lhes forneceria componentes sofisticados seria uma empresa europeia externa. E Munemasa parece ter alguma ligação com os mercenários trazidos pelas empresas europeias.
Além disso, esses 3 membros da gangue Brain Demon não são comuns. A profundidade e a densidade de seus sulcos cerebrais são muito altas e os testes celulares mostram grande atividade, o que é um sinal de alta inteligência, hackers naturais. O problema é que antes de Lily ter contato com eles, eles já estavam mortos, o que dificultava a obtenção de qualquer informação útil deles. Outro ponto para julgamento. O Cyberpunk em 2077 original não possui esses componentes. Eles poderiam estar relacionados a Munemasa, que também vem de fora da história canônica. No entanto, quando Lily disse isso, ele pôde ver claramente uma mudança distinta na expressão de Jefferson. Inteligência artificial desonesta? Sim, Lily assentiu. Lembra daquele mercenário que pode ser parente de Hot? Ele conseguiu suas armas de alguém suspeito de ser uma inteligência artificial desonesta. Jefferson ficou em silêncio por um momento. Este deveria ser o trabalho da vigilância da rede. Lily encolheu os ombros. Sou um mercenário muito ocupado. Aí esse assunto fica mais complicado. Não podemos continuar arrastando isso. Vou providenciar a entrada da equipe de engenharia. Jefferson fez uma pausa. Há mais alguma coisa? Sim, tenho uma ideia. Venho rastreando essa inteligência artificial desonesta há muito tempo. Estou pensando, em vez de deixá-la se esconder nas sombras, com um alcance desconhecido de bombas de comunicação, por que não atraí-la e acionar as bombas proativamente? Uma inteligência artificial conhecida como entidade de perigo crítico, uma vez resolvido o seu problema de sobrevivência, cumprirá o seu objetivo de vida, com uma determinação que beira a insanidade. Os caçadores de dragões que caçam IAs usariam essa característica para preparar armadilhas lógicas morais para eles, implementando a captura. Lily está agora preparando uma armadilha lógica e moral. Munemasa se considera o melhor artesão de armas, e as armas foram feitas para serem usadas. Como você o atrai? Lily pegou um chip e entregou a Jefferson. Uma corrida irrestrita sem precedentes. Capítulo 470, 441 Armadilha Lógica Moral 2 Suplemento. As melhores armas costumam ter altos registros de guerra. Pode-se até dizer que as armas mais famosas não são necessariamente as mais poderosas. E uma pessoa com um desejo criativo, tentando fazer a melhor arma, não tem motivos para perder tal competição, não importa o que você pense a respeito. Principalmente se esta competição estiver relacionada com outras tarefas. Os fabricantes de automóveis participam de competições de corrida, os fabricantes de próteses participam de eventos esportivos irrestritos e os fabricantes de armas de fogo participam de competições de tiro. Uma corrida extrema e brutal, mostrando todo o desempenho de veículos e armas, unindo vida e velocidade, uma competição sem precedentes. Bem na cidade noturna. Começando em Evil Land, os participantes escolhem qualquer ponto de partida, passando por diversas rodovias até a área urbana, passando pelos prédios baixos da Fazenda Santo Domingo Coronado, fundindo-se com a rodovia municipal em direção à área cênica, passando pela região norte do estado de Taiping, contornando a Company Square via Iwood, passando por Westbrook, cruzando a ponte para o distrito de Geisha e finalmente chegando ao distrito de Watson. Com a linha de chegada na margem do rio, em frente à boate Afterlife, apenas o suficiente para ver a Company Square, atravessando todos os principais distritos, as principais áreas de controle e quartéis generais de todas as gangues, garantindo que todos os residentes de Night City possam testemunhar isso. Metal extremo, você está louco? O rosto de Jefferson ficou pálido no momento em que ele abriu a ficha. Esta não foi uma corrida, foi uma guerra urbana. As rotas foram projetadas para serem livres e cruéis, sem restrições detalhadas de rota em cada área, mas os participantes inevitavelmente convergeriam para uma avenida movimentada quando se mudassem para o próximo distrito. Nenhuma restrição ao armamento significava que metralhadoras pesadas, lançadores de foguetes, próteses de corpo inteiro, explosivos, veículos armados e até veículos blindados poderiam aparecer. Esses bandidos cheios de adrenalina participando de uma corrida dessas em Night City. Quantas pessoas morreriam e quantos edifícios seriam danificados? Quanta perda econômica isso causaria? Até crianças de rua como Jack e V ficaram chocadas quando viram o plano de Lily. Eles tinham visto a loucura, mas não a guerra ativa. Mas o Lily acreditava que esta era a melhor solução. O aparecimento da gangue Brain Demon confirmou uma coisa: o poder não gosta de vácuo. Quando o governo municipal da cidade noturna ignorasse as pessoas comuns, elas seriam inevitavelmente influenciadas e governadas por aqueles que eram mais fortes que a camada inferior, mas mais fracos que as empresas e a prefeitura noturna. Ontem foi o Jotaro, hoje é a gangue Brain Demon, e quem sabe amanhã? Era hora de definir como seria o amanhã. Sim, muitas pessoas morrerão, mas acredite, se as pessoas souberem onde e quando os tiroteios acontecerão, permanecerão em suas casas e não serão mortas por balas perdidas. Se você soubesse que seu colega iria começar um massacre na escola hoje, você ainda iria para a escola? Todos os anos, muitas pessoas morrem em Night City devido à violência armada desenfreada. A maioria deles é pega de surpresa em suas vidas diárias, descobrindo de repente que foguetes e balas se intrometem em suas vidas. Mesmo sem esse evento, eles já viviam em uma zona de guerra sem saber quando seu lugar se tornaria um campo de batalha. Se um campo de batalha for designado e um horário for definido, aqueles que insistem em estar lá só poderão ser guerreiros. Os guerreiros nascem para manter a cabeça girando. Quanto às perdas econômicas colaterais? De acordo com meu entendimento, Lily fez uma pausa. A última coisa que falta em Night City é liquidez.
Este plano pode até minimizar o número de mortos, quero dizer, pessoas comuns. Você não acha que a emissão de um anúncio do NCPD fará com que todos se escondam obedientemente em casa, não é? É por isso que tenho alguns amigos que podem ser mais convincentes do que o NCPD. Jefferson ficou surpreso. Se alguém tivesse dito isso, ele teria pensado que estavam soltando fumaça, mas foi diferente quando Lily disse isso. A gangue NCPD Sixth Street em Santo Domingo foi alvo de confusão por eles. Valentino em Ivywood foi levado por eles para mexer com os outros. Os fantasmas errantes noturnos na Terra do Mal foram espancados tanto que não ousaram entrar na cidade. A de Cadu eram seus bons irmãos. A gangue Garra de Tigre também foi alvo de confusão por eles. Até a gangue Vortex no distrito de Watson foi subjugada e recentemente surgiram rumores de que eles estavam promovendo algum software do Burger King. Todos os bandidos da cidade consideravam moda possuir um maquina armado. O NCPD também comprou maquinaus como veículos policiais modificados para transportar Centaur mechas. Não que Lily tivesse amigos convincentes. Em vez disso, o próprio Lily foi muito convincente. Vendo as coisas do ponto de vista de Jefferson, de repente ele percebeu. Essa ideia maluca na verdade fazia muito sentido teoricamente. Além disso, a rota planejada por Lily evitava sutilmente a Company Square, a prefeitura e o estado de Taiping. Pensando bem, foi um percurso extremamente equilibrado. À medida que a escala se tornasse suficientemente grande, as empresas estariam muito dispostas a patrocinar alguns equipamentos para mostrar os seus produtos. Depois que as empresas patrocinam, a tecnologia fica garantida e as gangues podem obter apoio material com dinheiro e exposição. Eles podem recrutar novos membros. As gangues que se desenvolvem silenciosamente nas sombras teriam que pensar duas vezes. Se perdessem esta competição, onde recrutariam pessoas? Não se tratava apenas de atrair Munemasa para participar. Isso o estava forçando a considerar os prós e os contras. Se os bandos que ele apoiava não conseguissem ascender, como conseguiriam celebrar contratos com os europeus? Os europeus poderiam muito bem patrocinar diretamente um gangue local. Quanto aos participantes que morreram, como disse Lily, um pensamento surgiu de repente na cabeça de Jefferson, e fazia todo sentido. Eles mereciam morrer de qualquer maneira. Os trabalhadores deveriam trabalhar, os agricultores deveriam cultivar, os estudantes deveriam estudar. Se você quiser lutar, deve estar preparado para morrer. A única pergunta era, se você perder. Se eu perder, o tiro sai pela culatra, sim, é simples e direto. Não precisaríamos mais perder tempo investigando esses túneis, descobrindo os pensamentos da inteligência artificial errante. Cavando nos cantos escuros de Night City para encontrar gangues pequenas, mas crescentes, como a gangue Brain Demon e o Slaughter Rose. Quando vencermos, tudo continuará como sempre. O desenvolvimento da gangue Brain Demon foi um adversário bastante problemático, e esse sucesso foi totalmente acidental. De acordo com as memórias fragmentadas recuperadas da mãe de Jostar, toda a situação foi apenas um acidente. A reação estranha da dona da barraca foi porque ela viu o filho e o orientou. Por que escolheram convidar o Lily para o seu território quando as suas forças claramente não eram páreo para ele? Porque ela não tinha pensado nisso, ela só queria ver o filho, dar-lhe algo de bom que havia recebido. A gangue Brain Demon cometeu um erro impensável. A líder escolhida, a mulher com a força de vontade mais forte que resistiu aos fluxos de dados de chips mais habilidosos e se tornou a anfitriã madura, foi movida pelo simples desejo de dar a seu filho algumas coisas boas, de redimi-lo, de encontrá-lo. Acontece que o filho dela ainda não estava morto e ela ouviu. Sem dúvida, para a gangue Brain Demon, seu anfitrião desenvolveu psicose cibernética. Mas e os outros caras nos cantos escuros? Não existem tais coincidências. Lily olhou nos olhos de Jefferson e disse palavra por palavra, em comparação com batalhas intermináveis e aleatórias, usaremos uma luta aberta e justa para esmagá-los. Diga àqueles que não têm poder, não querem ou têm medo de lutar quem é o vencedor e o que devem fazer. Os guerreiros nascem para manter a cabeça girando, enquanto os civis, sem coragem, deveriam ficar em casa. Isso já é misericordioso. Jefferson não teve dor de cabeça. Pelo contrário, teve um forte impulso para concordar com Lily. Sim, todos deveriam fazer o que devem fazer. Estranho, da última vez, embora quisesse concordar com Lily, ele teve uma dor de cabeça terrível. Ele só tinha algumas dúvidas que precisavam ser resolvidas e consideradas. Vou pensar sobre isso. Jefferson assentiu levemente. Justamente quando Lily pensava que a reunião de hoje terminava, Jefferson disse de repente, mas esse colapso é uma ilusão. O que você está escondendo? Depois de dizer isso, seus olhos brilharam levemente, como se ele tivesse deixado Lily ouvi-lo intencionalmente, sem esconder que estava se comunicando. Volte, senhora. Depois disso, ele olhou para Lily. Já que somos parceiros, desta vez vou deixá-lo livre, Sr. Burger King. Lily observou em silêncio enquanto Jefferson se virava e caminhava em direção ao carro flutuante. Então, de repente, disse, Sr. Perares, o senhor nasceu em uma família comum em Ivywood e conseguiu sair daquele lixão através da educação. Deve ter sido difícil para quem apoiou seus estudos. O que estou escondendo é que essa pessoa seja mastigada e cuspida por Night City. Perares ficou atordoado por um momento, de repente sentindo dor de cabeça novamente. Ele franziu a testa ligeiramente e olhou para Lily. Você acha que sou uma pessoa má? Difícil dizer. Lily olhou para ele. Eu só queria explicar, já que somos parceiros, se você está salvando alguém, você... No meio da frase, a dor de cabeça começou.
Quem apoiou meus estudos? Quem foi mastigado e cuspido? A dor de cabeça de Jefferson intensificou-se de repente. Ele olhou friamente para o olho protético de Lily, entrou no carro e fechou a porta. Observando o carro flutuante decolar, de repente perguntou curioso: por que você estava brigando agora? Nada, só não suporto alguém se exibindo na minha frente. Destinatário: tijolo Lily. Tudo normal? Tijolo, hein? Sim, é bem normal. Em um certo beco, Brick, que montava guarda para seus subordinados, olhava para a rua confuso. O que ele não viu foi um pequeno carro flutuante pairando acima. Na verdade, não foi só ele que não conseguiu ver porque este carro era completamente invisível. Capítulo 471-442. Indo para casa, droga, gangue Vortex. Brick estava perto da janela. Seus olhos de chama dourada elevados ao máximo, uma luz de rua de alta potência visível do prédio ao fundo da rua, foi assustador. No entanto, ainda havia alguns caras, muito bêbados ou muito chapados, que entraram neste lugar sem olhar para cima. Bang! O chão tremeu violentamente, despertando seus nervos. Eles olharam em volta turvos. Brick olhou para eles, com a boca aberta, um conjunto incompatível de dentes de serra de metal refletindo uma luz fraca, fazendo com que a distância de cerca de 20 metros entre eles revelasse seus dentes fugazmente, parecendo exatamente como uma fera no escuro. Fantasma! O homem corpulento se virou e correu, tropeçando no meio-fio e deixando uma marca de sangue, caindo de cara na rua, com a cabeça ensanguentada. Qualquer um que não conhecesse bem poderia pensar que alguém foi arrastado para cá. Brick cuspiu. Droga, dizem que Westbrook tem boa segurança pública. Nós do distrito de Watson nunca vemos bêbados aqui. Você está brincando? Todos os bêbados do distrito de Watson não foram levados por vocês? Isso não é minha culpa. Brick hesitou, murmurando baixinho, depois agarrou-se à beira da parede e saltou. O chão logo começou a tremer continuamente. O solo irregular de lama tremeu cada vez mais intensamente e com um grande estrondo, uma broca de metal surgiu. Depois que a broca surgiu, ela parou rapidamente e depois retirou-se. 4 braços de escavação de metal abriram rapidamente um buraco grande o suficiente para enfiar uma cabeça. Então a cabeça de Dum Dum apareceu rapidamente coberta de sujeira e poeira. Entre seus 7 sensores olhos da chama dourada, apenas 3 ainda estavam iluminados e um tremeluzia. Vendo Brick montando o guarda do lado de fora com a máquina, ele de repente se comoveu, lutando para puxar os dedos. Bang! Um pedaço de seu dedo voou, quebrando o vidro do prédio como uma teia de aranha. Chefe, suba e converse. Brick abriu com um chute a fechadura de uma caixa de metal próxima, revelando seu conteúdo. Um exoesqueleto de energia de engenharia especialmente projetado para ciborgues que, na aparência, tinha alguma semelhança com as manoplas de poder usadas por Jack. Porém, como equipamento de engenharia, suas mãos foram substituídas por ferramentas semelhantes a lâminas de escavadeiras. Clique! Brick se posicionou na caixa de curativos portátil e os fechos mecânicos se encaixaram em conectores pré-determinados, como se um robô estivesse completando uma extensão. Este tipo de curativo portátil normalmente causaria danos corporais em contato direto com o corpo de uma pessoa durante o curativo, dependendo da importância do usuário. Alguns foram equipados para conforto. Porém, claramente, este traje foi pensado para quem não tinha nada a perder. A gangue Vortex tinha essa coisa, mas nunca souberam como usá-la. Até agora, embora Brick pudesse ser considerado um tanque, ele ainda estava longe de sua forma atual. Agora era diferente. O metal foi feito para ser transformado. Assobiou. A energia aumentou, o vapor saiu das fendas, o equipamento retraiu-se e Brick recuou para ajustar sua postura. Então os fixadores do piso saltaram e se espatifaram no chão. Bum! Um par de enormes punhos de escavação bateu profundamente no chão. Droga, legal, chefe, os 3 olhos de Dum Dum brilharam. Conseguimos isso agora? Idiota, aluguei do Goodman. Esse cara está aí dentro? Um som abafado veio do subsolo. Aqui, chefe. Bom rapaz, não te julguei mal, forte como ferro. Dum Dum, puxe sua cabeça para trás. Brick respirou fundo. O ar foi aspirado tanto quanto possível através da porta de admissão através de turboalimentação para a câmara de combustão, e à medida que o ar se misturava com a poeira, tornou-se visível, parecendo que uma fera gigante estava respirando. Bum! O rugido do motor ecoou pelas ruas. O solo se dividiu como o mar sob Moisés, poderosamente afastado pelo robusto exoesqueleto de engenharia. O núcleo do motor do exoesqueleto de potência girou rapidamente, até emitindo uma luz vermelha escura. Debaixo do solo, Jostar e Dum Dum observaram enquanto o solo era gradualmente afastado, o céu poluído pela luz aparecendo lentamente diante deles. Suas pernas cederam e eles se apoiaram no chão. Dum Dum riu. É a primeira vez que acho Night City tão encantadora. Jostar também começou a rir, dando tapinhas no armazém atrás dele. A unidade de armazenamento envolta em forro preto era bastante segura. Mãe, este é meu irmão mais velho, mas você definitivamente. Mãe, Hirokazu, estou feliz por você ter encontrado um bom amigo. Jostar congelou de repente, mãe? Duon emergiu da terra. Brick olhou para Jostar atordoado e perguntou, qual é a situação aqui? Bem, a mãe de Jostar foi enganada pela gangue Brain Demon para se tornar uma hospedeira biológica, e ela quase não conseguiu voltar devido à loucura em seu cérebro. Ela está de volta agora? Ainda não. O Durão disse que o que acontece a seguir depende da sorte de Jostar, eles têm que realizar uma sincronização mental ou algo assim com ela todos os dias.
Enquanto falava, Brick agarrou Jostar e os puxou para cima. Chefe, está é minha mãe. Ela está um pouco desanimada agora, mas eu acho. Duon limpou a sujeira e se aproximou de Brick. Chefe, a mãe dele é impressionante. Ela faz cirurgias protéticas em todo o corpo. Os olhos de Brick brilharam ao ouvir isso. Tudo bem, posso não ter mãe, mas a mãe de um irmão também é minha mãe. Se você quiser reservar um quarto para ela, podemos mantê-la aqui, mas a turma não aceita desocupados. Entendi, chefe. Jostar coçou a cabeça, mas... Chega de bobagens, ela é sua mãe, não minha. Não faça rodeios. Prepare-se, ainda temos trabalho a fazer. Agora mesmo, chefe. Jostar sacudiu a sujeira de suas roupas e correu atrás de Brick. No segundo seguinte, a voz de sua mãe apareceu novamente em sua cabeça. Mãe, Hirokazu, vamos para casa agora? Sim, mãe, estamos indo para casa agora. Brick caminhou na frente, suas orelhas se contraíram, e ele se inclinou em direção a Duon. Esse garoto não está murmurando para si mesmo há um tempo atrás? Chefe, o Durão disse que esse garoto está sempre meio doente por causa de uma cirurgia especial que ele fez. Oh, eu vejo. A propósito, chefe, o que estamos fazendo? Vê isso? Brick retirou o exoesqueleto elétrico, um dispositivo de alto consumo de energia que precisava ser colocado de volta na caixa quando não estava em uso. E aí? O Durão quer organizar uma grande corrida. Nós somos responsáveis pela construção e participação. Clique. Enquanto caminhavam, o ombro esquerdo de Brick desabou repentinamente. Ele franziu a testa. Esta prótese não aguenta a carga. Vamos voltar rapidamente. Ainda tem uma nova prótese para trocar. ZZZ. Um braço mecânico de repente se estendeu da cápsula atrás de Jostar, fixando o ombro de Brick ali mesmo. Droga, isso é incrível? Pode ser consertado em qualquer lugar? Totalmente incrível, Duon estalou a língua. Ele pode realizar cirurgias enquanto trabalhamos. Brick olhou para Jostar. Qual é o nome da sua mãe mesmo? Não importa, vamos chamá-la de Cereborg. Parece intimidante. Lembre-se de mudar os olhos quando chegarmos em casa. Entendi. Clique, clique. Os três caminharam pela rua escura, cada passo criando um som metálico de colisão, como se não 3 pessoas, mas 3 máquinas estivessem andando. Um bêbado que mal havia chegado à calçada cobriu a boca com firmeza, rezando em seu coração para que os 3 demônios fossem enganados por sua simulação de morte. Na verdade, ele estava excessivamente preocupado. Os passos ficaram mais fracos. A gangue Vortex não se importava nem um pouco com ele. No entanto, a sombra persistente da gangue Vortex o deixou com medo de se mover por um longo tempo. Ele observou 3 figuras totalmente desumanas atravessando a rua, seguidas por um container misterioso estendendo braços mecânicos, modificando e gravando descaradamente em seus corpos. Modificação protética não é um termo favorável, como geralmente implica para quem está na base, ser compelido pela vida a vender partes de seu corpo, alterando-se permanentemente para o trabalho. Aqueles atualizados não são objetos de inveja, nem são sinônimos de frieza ou imponência. Eles sempre foram excluídos. Brick, cara durão, podemos começar a trabalhar no distrito de Watson. Lily, bom. Capítulo 472, 443. Mobilização. Evoland, um longo comboio passou pelo posto de fronteira. A besta gigante Beamon Leader abriu seu bloqueador de sinal logo após passar e depois de um tempo, o comboio desapareceu na areia amarela. Em breve, o comboio veria a nova casa de Adicadu em Night City. As turbinas eólicas operacionais estavam densamente conectadas, integrando energia solar, uma grande estação de distribuição de energia e um centro de transmissão na rede local. Não era um desfiladeiro luxuoso, mas quando o comboio chegou, descobriram um tesouro escondido lá dentro. Fileiras de novas picapes armadas máquina, uma série de arsenais, hangares de blindagem elétrica em montagem. E armazéns de suprimentos bem abastecidos e membros do clã sorridentes. Josh, Sol, você não está brincando. Meu Deus, Josh, arriscamos nossas vidas na fronteira entre Estados Unidos e México e vocês estão vivendo no céu. Embora essas palavras soassem como reclamações ou maldições, o tom estava repleto de alívio. Sol também sorriu. Sol, velhote, eu já não te dei mochi? Josh, certo. Sol estacionou o carro na área mais externa, saiu e parou na entrada, sem nenhuma razão específica, ele só queria ver a expressão nos rostos desses membros do clã. Adicadu não era apenas essas pessoas. Os membros dos clãs ativos na fronteira entre os Estados Unidos e o México diminuíram significativamente, mas ainda eram centenas de milhares. Pan, também contente, observou as expressões desses membros do clã ao lado de Sol. Sol se inclinou e perguntou baixinho, qual é o problema com essas armaduras de poder? Novo trabalho, você vai gostar. Pan, Lily e Voland está pronto. São Domingo, Fazenda Coronado, anoitecer, faixas estendidas pelas ruas, centro de assistência comunitária. As pessoas fizeram fila para receber ajuda da gangue Sixth Street, algumas empurrando carrinhos para dentro do armazém, e outras segurando armas. Seguiram nervosamente os oficiais de recrutamento até a sala de registro, assinando seus nomes na rede da gangue Sixth Street. Embora a usina de São Domingos ainda não tivesse sido restaurada, a gangue das 6 ruas manteve a boa ordem. Uma caminhonete passava lentamente pelo meio da estrada, um sargento em cima gritava, ouçam. Pessoal, há trabalho para todos vocês. Não são tiroteios, mas obras nas estradas, construção de casas, qualquer coisa. Se você pode trabalhar, siga-me.
Ah, e desta vez são fornecidas ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança, não há necessidade de fazer empréstimos para comprá-los. As pessoas que recebiam ajuda se entreolharam e logo um grande grupo seguiu a coleta em direção ao armazém. Depois de gritar, o sargento recostou-se no banco do passageiro, parecendo bastante feliz, a boca mais difícil de reprimir do que um rifle coperead. Ah, já faz um tempo que não me sinto tão bem. Chefe, esse extreme metal ou algo assim, quão grande vai ser? Como eu deveria saber, mas isso definitivamente vai assustar aqueles cães corporativos. Sargento, Burger King, o pessoal está aqui, o trabalho pode começar em São Domingos. Ivood, área panorâmica, igreja. O padre terminou as orações de hoje no palco. O salão estava lotado de homens corpulentos com roupas coloridas. A maioria deles usando óculos escuros e todas as partes físicas visíveis cobertas por tatuagens densas. Cada um tinha uma cruz dourada gravada com inscrições em latim. Do lado de fora da igreja, bandidos aguardavam ansiosamente, as luzes dos veículos iluminando a quadra de basquete como o dia. Meus irmãos e irmãs, nos reunimos aqui não apenas porque fazemos parte de Valentino, mas porque somos os guardiões de Ivood. Como diz Efésios capítulo 6, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecerem firmes. Vista sua armadura, pegue suas armas, a tempestade está chegando. Os olhos das pessoas dentro da igreja vacilaram, enquanto os bandidos do lado de fora já estavam excitados com os olhos brilhando. Corridas ilimitadas? Escala de toda a cidade? Isto é o que os homens de verdade deveriam fazer. Depois que o padre terminou de falar, ele se virou para olhar para esses chefes Valentino de rostos variados. Mas ele podia ver, embora eles estivessem muito mais calmos do que os jovens lá fora. Eles ainda eram crianças que cresceram em Ivood, adoravam os holofotes. Pai, Lily Valentino está blindado. Westbrook, Rua Japão. Westbrook estava sob toque de recolher completo. Esta ordem não veio do NCPD, mas da Tiger Claw Gang. As ruas estavam tensas, com muito menos pessoas andando em comparação com alguns dias atrás. Espectadores curiosos olhavam pelas janelas, vendo apenas alguns veículos operacionais, quase nenhum carro particular. Uhul! Um carro esporte acelerava pelo que deveria ser uma estrada lotada, o homem lá dentro corado de excitação, o pé colado no acelerador, enquanto a mulher no banco do passageiro estava presa embaixo dele, fazendo barulhos indescritíveis. O motor rugiu pela Japey Street, o barulho irritando a todos. As pessoas comuns sentiam isso ainda mais, como se os ricos estivessem cagando na cabeça. Haha, eu amo vocês, garras de tigre. A turba deveria abrir caminho. O carro acelerava pela rua quando de repente uma figura curvada apareceu na calçada. O playboy que dirigia o carro sorriu maldosamente, girando levemente o volante. Eu disse para você não andar por aí. Bloquear meu caminho significa que você deseja morrer. Uma luz ofuscante apareceu de repente no final da rua. Bang! No segundo seguinte, o carro esporte explodiu e capotou. Guinchado, um carro esportivo verde-amarelo parou com uma longa marca de derrapagem na frente do veículo em chamas. O homem, que estava em êxtase momentos atrás, lutou para sair do batente deformado da porta, olhando aterrorizado para os pés que saíam do carro. Roupa da gangue Garra de Tigre. Tosse, tosse, por que vocês? Meu pai é Arasaka, Baki. Uma espada de samurai enfiada em seu tronco cerebral. As pessoas nos prédios de ambos os lados da rua ficaram chocadas com esta cena. A gangue Tiger Claw matou o filho de algum alto escalão de Arasaka? Maeda recuperou a espada do samurai e só então duas motocicletas o alcançaram. Honestamente, os civis ficaram chocados, e mais ainda os membros das gangues. Não eram eles os cães de Arasaka? Isso é, cachorro come cachorro? O toque de recolher se aplica a todos, sem exceções. Depois de dizer isso, ele olhou para a garotinha aterrorizada na calçada, que estava paralisada de medo. Não me mate, só saí para comprar um remédio, minha família saia, fique fora da estrada principal. Depois de dizer isso, Maeda sinalizou para seus homens continuarem a patrulhar, voltando ele mesmo para o carro esporte. A implementação do toque de recolher em toda Westbrook levaria mais algum tempo, mas a Japey Street estava quase concluída. Maeda, Burger King-san, o toque de recolher na Japey Street está sendo implementado sem problemas. Sushi, Mox também está bem. A gangue Tiger Claw acabou de matar o filho de um funcionário de Arasaka. Então ele é o único culpado. Eu disse que qualquer pessoa que aparecer nas ruas no horário designado estará por conta própria. Mas a corrida ainda não começou. Senhora Ernest Abernatia, você está enganada. Eu nunca disse que a regra só se aplica quando a corrida começa. Se aquele idiota corporativo quiser vingar seu filho, ele pode ir à pista naquele dia. Na boate Afterlife, 3 pessoas estavam sentadas em uma pequena sala. Representantes da Arasaka Company, Ernest Abernatia e Sot da Military Technology. Depois que Lily criticou Ernest Abernatia, Sot olhou com admiração. Sim, isso mesmo, não faça cara feia para Arasaka. Os japoneses adoram quebrar regras. Eu não liguei para você aqui para discutir isso, apenas para informá-lo. Você não quer que o mercado de Night City seja dominado pelos europeus, não é? A expressão de Ernest Abernatia não vacilou. Em vez disso, ela sorriu. Interessante, Arasaka sempre esteve observando você, você está certo. Lily pegou um tablet e deslizou-o para o meio da mesa com o dedo. Isso é ótimo. Como os 2 maiores traficantes de armas de Night City, você não pode simplesmente assistir sem agir, certo? Além disso, sobre este assunto não me engane. Então, sejamos honestos.
O que você pode e o que não pode fazer, vamos esclarecer tudo de uma vez. E certifique-se de que seus funcionários fiquem fora da estrada principal. As balas não têm olhos. Não tenho objeções, vamos fazer isso. Enquanto Ernest Abernathy assentia, Sot também apagou o cigarro. Não haveria muito conflito entre os dois lados neste assunto, por isso não havia muito espaço para negociação. O Lilly precisava deles para chegar a apenas um acordo. Superficialmente deveriam manter a ordem pública, mas na realidade, só precisavam manter seguros os seus próprios territórios, e a via principal evitaria as suas propriedades. Este foi um selo de aprovação, garantindo-lhe acesso aos recursos de mídia do WNS e do Canal 54, os dois principais meios de comunicação corporativos. Claro, se quisessem patrocinar alguma coisa, o Lilly ficaria feliz em aceitar. As negociações começaram com o pequeno tablet documentando cada vez mais conteúdo a cada troca. Pequeno polvo, chefe, o outro lado está prestes a entrar em ação. A guarnição de Suez está fazendo movimentos. Lilly, eu sei. Explosão de energia instável. 2 horas. Capítulo 473, 444. Um desprezo de porta fechada. O clube Afterlife de Night City era muito movimentado. Não se tratava do tamanho da multidão, mas desde que o Lilly entrou, nenhum peixe pequeno apareceu, o que deixou Rogel bastante em conflito. Por um lado, todos os visitantes eram executivos de empresas, por outro lado, ninguém estava lá para atendê-la. Tecnologia Militar e Arasaka chegaram juntas e partiram juntas também. Ainda assim, um velho amigo também apareceu. Mais uma vez, a Cantal Company enviou alguém para patrocinar o Lilly, o que complicou as coisas. Pequeno polvo, irmão mais velho, o relatório do exame físico foi publicado. O sistema nervoso de V realmente mostra sinais de regeneração. Isso foi inesperado e não deu ao Lilly nenhum motivo para aceitar o patrocínio mesquinho de Cantal. Na maioria dos casos, as células nervosas de um adulto não conseguem se regenerar. Uma vez que as células nervosas morrem, o dano é permanente. A incapacidade de Sian Vezitan de V de romper o limite teórico de aceleração de 20% deveu-se em grande parte a esse motivo. O último surto de doença mental induzida pelo Kierpunkin queimou um número significativo de neurônios, fazendo com que grande parte do poder computacional e das correntes aprimoradas de Sian Vezitan fossem desviadas para outras áreas musculares, garantindo que os nervos necróticos não resultariam em paralisia parcial ou imprecisões de movimento. Simplificando, a capacidade das células nervosas de tolerar estímulos elétricos e outros foi convertida em compensação funcional, evitando quaisquer melhorias adicionais no efeito de parada do tempo. No entanto, na batalha contra o Full Body Cyborg no Slaughter Rose, Little Octopus notou que o limite de V parecia ter diminuído, o que levou Lilly a pedir imediatamente ao velho Vic para verificar V. E foi isso que eles descobriram após exame. A proposta de Cantal era simples: testar nosso novo chip e tecnologias de distorção de realidade para nós. Mesmo no mundo Kierpunkin, os danos nos nervos são um problema médico muito avançado, mas não incurável. Existe um método que envolve a reparação permanente de nervos danificados utilizando nanorobôs e nanomateriais, essencialmente uma substituição protética a nível celular. No entanto, geralmente é muito caro e normalmente faz parte de um projeto de reparo de longo prazo. Mais importante ainda, esta tecnologia é exclusiva de alguns gigantes médicos japoneses. Arasaka é um representante deles. O que? Você também tem essa tecnologia? Este é um protótipo de chip, imaturo, mas como vocês malucos continuam inserindo coisas em seus corpos de qualquer maneira, acho que vocês estariam morrendo de vontade de tê-lo. Dito isto, ele olhou para o braço mecânico do Lilly. Obviamente, essas próteses visivelmente alteradas do corpo e de aparência barata não são algo de que se orgulhar na alta sociedade. Eles eram semelhantes aos brincos e tatuagens bizarros do mundo Marvel. No entanto, para as massas trabalhadoras do mundo Kierpunkin, as próteses eram as suas ferramentas de trabalho, e muitas tinham formatos estranhos, em grande parte porque eram do mercado negro ou produtos de baixa qualidade automontados. Para atender às demandas, às vezes é necessário sacrifício. O chip da Cantal era bastante único, sua tonalidade reflexiva de varredura era ligeiramente diferente dos chips normais. Um scanner em nanoescala revelaria nanomateriais eletricamente responsivos anexados em seu interior. Essa coisa é como uma cápsula. Você a insere na interface neural e quando a corrente flui para os nervos, os materiais internos são liberados e aderem aos nervos correspondentes com a corrente. Se tudo correr bem, os nervos deverão se recuperar totalmente dentro de 6 meses. O representante da Cantal falando não se preocupou em explicar a origem da tecnologia, mas o Lilly tinha 90% de certeza de que havia roubado essa tecnologia de Arasaka. De acordo com o enredo original, agora eles deveriam ter começado a fazer contato com o engenheiro sênior de Arasaka. Vendo Lilly impassível, o representante colocou arrogantemente os óculos escuros. É um protótipo. Se esta tecnologia se estabilizar, poderá salvar sua vida, então pense com cuidado. Na verdade, ele estava sugerindo que o Lilly usasse V para experimentação. Uma pessoa com valores de reação claramente elevados significa que seu sistema nervoso é mais ativo e complexo do que a pessoa média, tornando-a um excelente sujeito experimental. A curta vida de Lilly em Night City não é segredo, então, obviamente, Cantal considerou isso uma situação em que todos ganham. No entanto, assim que o homem de preto se levantou para sair suavemente, uma voz veio de trás dele. Vá se fuder.
Quem sabe quantas armadilhas eles incorporam em seus presentes. Foto. A caixa mal trancada caiu no chão, por pouco não derrubando o chip. A expressão no rosto do representante de Cantal tornou-se sombria num instante. Os seguranças na porta testemunhando a cena, também ficaram severos com um leve zumbido emanando debaixo de seus ternos. Tolo descuidado. Tosse, tosse. Rogel encostou-se na parede oposta à porta. A saída é por aqui. O representante gesticulou para os seguranças na porta, que recolheram os itens e o grupo deixou o local. Que temperamento, hein? Rogel dirigiu-se ao Lily na sala privada. Esta não é uma oportunidade de ouro para fazer um gol? Nem tudo vale a pena pontuar. O braço mecânico abriu a caixa de equipamentos pessoais ao lado dele, e Lily pegou um agente neuroativo e injetou bem próximo à sua interface neural. Tratava-se de uma prótese recém-instalada, cuja estrutura especial de tubulação pressurizada acelerava a disseminação da droga no corpo, potencializando seus efeitos e encurtando o tempo que levava para fazer efeito. A Unrestricted Fullmetal Racing tinha uma grande escala, e as várias facções de gangues que trabalhavam para ele tinham cada uma seu próprio estilo, então gerenciá-las era de fato uma questão que exigia muito do cérebro. Ele agora estava recebendo sinais de várias zonas da cidade simultaneamente. Embora a densidade de dados não fosse alta, às vezes essas coisas que não podiam ser pensadas com código eram mais desgastantes mentalmente. Mais importante ainda, muito trabalho estava acontecendo em outro mundo também. Vendo Lily assim, Rogel disse de repente: a primeira vez que te conheci, você era um saco de carne doente e em alguns meses, se transformou nisso. Você realmente trabalha até os ossos. Mesmo que não estivesse doente, sua espécie não vive muito. Às vezes, viver muito também não é uma coisa boa. Não sei quantos concordariam com você nisso, mas muitas pessoas começaram a se juntar às fileiras dos que desafiam a morte. Rogel estava bem informado. Se Lily era a mais aberta entre as gangues, ela era a mais conectada entre os intermediários. Sem interferência corporativa, uma vez que os dois lados cooperaram, a recolha de informações tornou-se bastante fácil. Por exemplo, como o mercado negro e as clínicas ilegais estavam movimentados recentemente. Era preciso dizer que se as corporações e outros que não tinham intenções de competir ainda nutriam dúvidas sobre esse plano no início, agora aprenderam a abraçar o Burger King. O dinheiro podia estar manchado de sangue, mas com certeza era fácil de ganhar. Depois de transferir os dados, Rogel fez uma pergunta a Lily: por que passar por todo esse problema? Você não parece alguém que se contenta em simplesmente trabalhar para uma empresa. É pela emoção? Ou para capturar uma inteligência artificial? Você está bastante informado. Ele fez as malas e saiu do quarto. No momento em que ele saiu da sala privada, a boate se acalmou um pouco. Para ser mais preciso, as vozes pararam. Longos braços mecânicos alienígenas, um casaco de couro preto que dissipa o calor, duas caixas mágicas cheias de ferramentas que poderiam transformar a derrota em vitória. Lily olhou para Rogel, a atual rainha da vida após a morte, o outrora formidável mercenário que causou sensação em Night City. O tempo não a poupou. À medida que as rodas do tempo giravam, ela também envelheceu. Esse envelhecimento não era evidente apenas nos sinais cada vez mais inegáveis da idade em seu rosto e em seus cabelos brancos. Lily olhou para a rainha da vida após a morte e sorriu. Claro, é para ser o irmão mais velho. Quando Lily saiu da boate, os sons das conversas mais uma vez encheram um rock frenético. Rogel sentou-se no bar onde ela não se sentava há muito tempo. Quando ela ainda era mercenária, ela costumava sentar aqui com frequência. A garçonete Claire olhou para seu chefe com um pouco de moderação. Bebeu alguma coisa? Dê-me um, Johnny Silveran. Pela influência que Lily demonstrou, ela tinha um velho amigo que poderia fazer o mesmo há muito tempo. Um único concerto atraiu milhares de pessoas, congestionando a Torre Arasaka até que ninguém pudesse se mover. Mas, o que Lily estava fazendo agora era muito mais indecifrável do que Johnny. Se Johnny conseguiu tudo isso com algo místico chamado carisma, as coisas que Lily fez agora foram ainda mais enigmáticas. Ele não era selvagem e carismático como Johnny. Mas só de olhar para a situação atual, é mais louco. Rogel engoliu seu coquetel de um só gole e olhou para Claire. A propósito, ele alguma vez deixou sua própria receita de coquetel? Jack deixou um, e V tem um. Mas provavelmente foi uma piada, ele nunca mencionou isso. Estou curioso para saber que tipo de receita ele deixaria. Capítulo 474, 445 Cidade Juia, Tanzânia. A enorme explosão no depósito do rio Muju não impediu o Grupo Atlas de minerar. O primeiro lote de trabalhadores que passaram por modificações na interface cérebro-computador e treinamento interno ficou nas cápsulas de acesso, controlando remotamente os robôs de engenharia da Tanzânia que caminhavam na zona de radiação. A explosão alterou completamente a superfície do terreno, expondo partes dos depósitos subterrâneos rasos. Normalmente, uma tal explosão encheria o ambiente mineiro com poeira radioativa e as alterações geológicas aumentariam os riscos dos mineiros. Mas agora estes riscos eram quase inexistentes para os trabalhadores devido à implantação dos robôs de engenharia da Tanzânia. A única desvantagem era que a poeira radioativa soprava com o vento, aumentando ligeiramente os níveis de radiação em assentamentos a centenas de quilômetros de distância. O trabalho de evacuação relacionado já estava em andamento há muito tempo. Uf, um robô produzido em massa observou uma escavadeira de perfuração em operação, com a mão conectada a essa enorme máquina por cabos.
Robô de engenharia Tanzânia modelo 1, altura, 2,1 metros, peso, 225 kg, carga útil máxima, 32 kg. Características: braços multifuncionais, chassi adaptativo, pista e bípede, sistemas de detecção avançados, monitoramento ambiental. O equipamento de mineração a céu aberto foi instalado no solo contaminado por explosões nucleares. O minério de alta pureza foi desviado para trituradores para refino imediato e o solo contaminado foi transportado para estações de reciclagem de resíduos para processamento grosseiro e depois enviado para o módulo de reciclagem de resíduos do SCFR. Os robôs, como os humanos, mas com movimentos mais rígidos e maior força, poderiam utilizar plenamente vários veículos elétricos. À distância, não pareciam diferentes de um local de mineração movido à energia humana. Alguns segundos depois, a perfuratriz parou e um caminhão pesado elétrico também parou próximo à fonte de energia da perfuratriz. Outro robô do mesmo modelo desceu, retirou a fonte de energia do enorme porão de carga, e os dois robôs coordenados para completar a troca de energia. A furadeira voltou a funcionar. O caminhão pesado elétrico saiu da mina e o céu clareou gradualmente. A estrada que percorreu era uma estrada temporária compactada com consolidante de seda de aranha, com superfície pintada com asfalto. Painéis solares e turbinas eólicas já em uso, bem como mais equipamentos de geração de energia limpa em construção, podiam ser vistos nos espaços vazios ao longo da estrada. Os mesmos veículos elétricos moviam-se sistematicamente no mesmo intervalo, transportando com eficiência minério, materiais de construção, baterias, robôs e quaisquer outros materiais necessários à construção. No ar, drone após drone mantiveram vigilância e conectividade de dados, com robôs também trabalhando na construção de torres de comunicação e subestações ao longo da estrada. O caminhão saiu da estrada e chegou a um enorme canteiro de obras. Um SCFR em funcionamento roncou e, através da rede de biocabos recém-construída, transmitiu continuamente energia elétrica para uma fábrica não muito distante. Na fábrica, localizada perto da costa, soldados usando exoesqueletos, bem como trabalhadores e gerentes que haviam acabado de passar por cirurgias de interface cérebro-computador, circulavam rapidamente em veículos de transporte elétrico pelo local. Ou melhor, vivia nesta próspera cidade em construção. Por toda parte havia robôs e engenheiros de engenharia, grandes máquinas no canteiro de obras continuavam funcionando e edifícios com diversas finalidades erguiam-se do solo. O porto recém-construído estava repleto de barcos de patrulha de Wakanda, bem como de grandes navios de carga contratados pelo Grupo Atlas, e até mesmo de alguns navios de carga relativamente pequenos e médios cobertos de ferrugem. Em terra, os mastros erguiam-se altos, o emblema do Grupo Atlas voava alto na bandeira, com as bandeiras da União Africana e de outras nações africanas ao lado, declarando soberania. Esta foi a base do Grupo Atlas na África? Cidade de Júria, que significa sol no idioma local. Muitos capitães de navios e marinheiros que vieram aqui pela primeira vez ficaram maravilhados, mal conseguindo fechar a boca. Este lugar não se parecia em nada com a Bahia africana primitiva que era há apenas alguns meses. Em vez disso, parecia uma cidade avançada de décadas, ou mesmo de um século no futuro. Foi quase como um sonho. Em terra também se podia ver um estaleiro super grande recém-construído. Estando aberto, podia-se ver dentro de grandes braços mecânicos e instalações complexas. Um grupo de engenheiros e robôs parecia brilhar em seus olhos, apontando e discutindo algo no ar. Bang! Dois robôs vagarosos caminhavam ao longo da costa, um deles parecendo examinar a si mesmo. Lily, simplificando, os danos ao sistema nervoso são graves, mas a massa muscular, a eficiência do sistema sensorial e a eficiência neuronal inerente são muito altas. O que compensa essa parte? Lily, para garantir que você não acabe como outros psicóticos cyberpunk e se torne normal depois de adoecer, Little Octopus tem usado algoritmos especiais para compensar suas funções neurais danificadas. Lily, mas recentemente descobrimos de repente que seus sintomas neurológicos parecem ter melhorado. V. Caramba, Lily, isso é incrível. Na verdade, aquele robô maluco olhando para si mesmo era V. Os robôs foram equipados com muitos sensores avançados, no entanto, devido à lacuna tecnológica, sentidos complexos como o olfato eram difíceis de alcançar um efeito realista. Mas foi um pouco mais livre do que simplesmente gravar um Super Druin. Lily, você está me ouvindo? V, eu ouvi você, minha neuropatia melhorou. Espere, você está me insultando? Lily, na verdade estou insultando você agora, idiota. Little Octopus. Mano, é de fato a neuroregeneração desencadeada pelo Super Druin. Esses cenários naturais parecem deixar seus nervos em um estado incomum para as pessoas comuns. O robô correu até a costa e olhou para a superfície da água. Estava um pouco sujo, mas havia aves marinhas mágicas. A ave marinha inclinou a cabeça e o robô também inclinou a cabeça. Assistindo a essa cena, o Lily de repente teve uma ideia estranha. Parecia que em Cyberpunk em 2077, havia um monge misterioso que frequentemente vendia esses super sonhos que supostamente facilitavam a meditação. Poderia realmente haver algo místico?
V era realmente um corpo sagrado do cultivo imortal inato? Enquanto conversavam, o robô ficou muito perto da beira do mar e de repente perdeu o equilíbrio. V instintivamente estabilizou seu corpo, mas o robô de construção era muito pesado. Ela não conseguia se adaptar com rapidez suficiente para se mover tão graciosamente como se estivesse controlando seu próprio corpo. O pequeno polvo apareceu no campo de visão do robô, seus tentáculos agarrando os membros do robô. Para os espectadores, parecia que o robô havia subitamente aprendido a arte da ginástica robótica e se salvou misteriosamente. V, você me assustou, muito bem. O pequeno polvo moveu-se ao lado do ombro do robô, erguendo orgulhosamente a cabeça, e V deu um tapinha em sua cabeça. Lily balançou a cabeça. Ele não achava que fosse uma questão de misticismo, afinal o corpo humano ainda tinha muitos mistérios não resolvidos. As células neurais não são absolutamente incapazes de regeneração. Há alguns casos que mostram que no hipocampo de adultos, as células neurais podem se regenerar até certo ponto, um processo conhecido como neurogênese, ainda uma área de pesquisa de ponta. Lily, continue monitorando. Quero verificar outras áreas. Pequeno polvo. Tudo bem, mano, a transmissão de dados de longa distância está pronta. Lily, saia em 1 hora, não fique viciado. V, tudo bem. Lily olhou para o outro lado do porto. Os soldados do Grupo Atlas embarcaram juntos, prontos para navegar para outro local. Esse lugar era a linha de frente do conflito. Somália. Capítulo 475, 446 Porto Naval Gelecaiu. Hoje o comandante da 6ª Frota anunciou que ela havia entrado em prontidão para a guerra no 3º nível. O Comando de Defesa estabeleceu uma unidade de combate robótica automatizada, reportando-se diretamente ao Estado-Maior Conjunto. O presidente Elisa afirmou que esta medida visava proteger os arredores da Baía de Aden e criticou severamente a União Africana por apoiar organizações terroristas. Os críticos argumentaram que esta ação contornou o Congresso, indo abertamente contra as tendências legislativas exibidas no projeto de lei AMF-13. O general Ross regressou à sua terra natal. Os eleitores locais saudaram o regresso do herói e ocuparam as ruas, sem saberem como ele foi tratado pelos bárbaros. Até o momento, o general Ross não deu uma explicação para o vídeo de ataques a civis, e nem sequer concedeu uma entrevista, com os militares permanecendo em silêncio sobre o assunto. Alguns estudiosos das relações internacionais acreditam que a ação da União Africana teve como objetivo acalmar a situação, mas é evidente que o nosso presidente não pensa assim, o que afeta as rotas marítimas através da Baía de Aden, do Estreito de Mandela, do Canal de Suez e da parte ocidental do Oceano Índico. Estima-se que 10% da oferta comercial global será afetada por isto, especialmente incluindo os recursos de petróleo e gás natural transportados do Médio Oriente para a Europa Ocidental e América, afirmou. Espera-se que uma grande perturbação nas cadeias de abastecimento desacelere o crescimento econômico nas principais economias, agravando potencialmente a situação. Robôs caminharam no porto de Gelecaiu. A União Africana libertou Ross, o que pode ter aliviado um pouco a situação, mas a extensão exata permanece incerta, pois a situação ainda parece estar a deteriorar-se. Sendo um país que não tem um governo e um ambiente estáveis há décadas, as habitações aqui já estão em ruínas e os chamados portos dependem exclusivamente de condições naturais. A situação atual exige a transformação deste local num porto modernizado. Robôs de engenharia e trabalhadores de exoesqueletos estão colaborando, com vários berços já preliminarmente concluídos, mostrando contornos nítidos em cinza e branco. Uma infinidade de robôs de engenharia e grandes equipamentos operavam ordenadamente no local, enquanto guindastes gigantescos se erguiam como os braços de uma fera gigante, agarrando firmemente enormes estruturas pré-moldadas e colocando-as com precisão nas bases. Grupos de caminhões betoneiras moviam-se ao longo do contorno do cais, conectando os berços em uma rede. Guindastes Dragon Gate, escavadeiras, carregadeiras de rodas, caminhões basculantes, guindastes. Todos os equipamentos de engenharia estavam agora eletrificados, sendo a estrutura dos equipamentos movidos à eletricidade muito mais simples do que a dos motores de combustão interna. E os designers deste equipamento incluíram não apenas os cientistas e investigadores do Grupo Atlas, mas também as equipas de investigação universitária amplamente recrutadas durante este período. O aumento do preço dos combustíveis petrolíferos e a formação de grandes conglomerados monopolistas exerceram pressão, e os clarividentes há muito que voltaram a sua atenção para esta tecnologia. A tecnologia elétrica sempre foi prejudicada pelo problema da densidade de energia da bateria, mas as baterias de estado sólido de grafeno aliviaram significativamente esse problema. Além disso, com a situação urgente, até Roxin provavelmente ficaria surpreso com a cena atual. Em comparação com a cidade de Juia, o objetivo de construção de curto prazo de Gelecaiu é uma base de linha de frente de nível militar, e a atmosfera aqui é mais difícil. Lily caminhou no porto, estimando o progresso. Pequeno polvo, irmão, o progresso no projeto de eletrificação para equipamentos de cerco comuns excedeu as expectativas. Pequeno polvo, 76 tipos de máquinas de engenharia, 26 tipos de equipamentos de transporte, 20 tipos de equipamentos de elevação e içamento, 70 tipos de equipamentos auxiliares e drones, 70 conjuntos de coleta de recursos e instalações de fundição. Pequeno polvo, irmão, é preciso dizer que o poder das massas é enorme. Atualmente, 150 equipas de investigação apoiaram oficialmente e conseguiram colaboração direta, e há muitas mais que prestam ajuda indireta.
Pequeno polvo, talvez precisemos considerar a adição de mais reatores. Embora a concepção de instalações e equipamentos de eletrificação não seja um tema de investigação excessivamente difícil, as questões de engenharia requerem sempre muito tempo e energia. Esse enorme apoio internacional proporcionou uma tremenda assistência ao Grupo Atlas. O mundo é vasto, alguns esperam governar o mundo confiando em capitais antigas, enquanto outros procuram novos caminhos. O desempenho e a compatibilidade ambiental dos reatores SCFR são surpreendentes. O Grupo Atlas, dependendo exclusivamente da energia nuclear e de outras fontes de energia limpa, tem apoiado a construção urbana, garantindo o progresso econômico contínuo em África, o que é bastante convincente. No entanto, o desempenho dos reatores SCFR ainda não atingiu seu limite. O desempenho actual é principalmente limitado pelas capacidades industriais atrasadas de África. Se a robustez e a densidade de todos os materiais do sistema fossem aumentadas, e se elementos radioativos com maior libertação de energia teórica como o plutônio 239 e o cúrio 252 fossem adicionados para aumentar a pureza do combustível para acima de 5%, uma central elétrica SCFR de 10 hectares poderia facilmente fornecer mais de 2.000 megawatts de energia. A memória mais poderosa do núcleo do SCFR foi realmente impressionante, pois o núcleo poderia ser considerado um superreator constantemente submetido a explosões nucleares em pequena escala. Ele foi usado apenas algumas vezes em alguns projetos de escala extremamente grande porque não foi projetado com o objetivo de uso a longo prazo. Lily, espere um minuto, por que você não mencionou a questão do dinheiro? Pequeno polvo, irmão mais velho, não temos muito dinheiro? O pequeno polvo apareceu no ar, usando uma grande corrente de ouro e óculos escuros. Lily abriu a interface financeira com um olhar cético. A intuição derivada de sua experiência gerencial provou que ele estava certo. Atlas era bastante rico, apoiado pelo crédito de toda a União Africana e pelas dívidas contraídas pelo prefeito da cidade de Nova York. Mas esse dinheiro não era infinito. Agora, com as pesadas responsabilidades do Grupo Atlas, os custos operacionais mensais e diversas despesas de projetos ultrapassaram facilmente os 10 bilhões de dólares americanos. Este mês havia acabado de passar da metade e já ultrapassava os 10 bilhões. Isso ainda com uma equipe de pesquisa de primeira linha, se um grupo de pessoas comuns pesquisasse os projetos estudados pelos cientistas da Marvel, sem falar na possibilidade de precisar investir dezenas de vezes mais dinheiro, o custo de tempo seria ainda maior. Olhando apenas para os negócios existentes do grupo, a empresa tinha rentabilidade garantida, mas com os projetos de expansão, era provável que um déficit aparecesse em breve. É claro que todos esses investimentos valeram a pena. Transformação industrial em andamento? Eletrificação de engenharia, interface cérebro-computador em grande escala, engenharia não tripulada, inovação energética. Vários campos em transformação. Pontos de tecnologia de recompensa, 4.000. Pontos de tecnologia atuais, 13.500. A modernização da eletrificação de cada dispositivo pode ser apenas uma tarde de trabalho para Lily, mas essas mudanças em grande escala pareciam ter atingido o limite para ganhar uma recompensa do sistema. Parecia que a promoção de uma tecnologia não tão exagerada para uma indústria também tinha a oportunidade de desencadear uma recompensa do sistema. Os robôs seguiram para o porto, onde 3 navios estavam atracados. A União Africana mandou todas as pessoas de volta, mas não os navios. 3 fragatas anteriormente pertencentes à 6ª Frota do Exército MEI, juntamente com um pequeno contratorpedeiro, foram completamente transformadas. 2 das fragatas foram transformadas em contratorpedeiros maiores, enquanto o contratorpedeiro foi convertido em um verdadeiro cruzador. Deve ser dito que o Exército MEI era muito bom. Os navios enviados para a Somália eram novos. As curvas ousadas refletiam o brilho do sol, e a tripulação da marinha recém-promovida, meio excitada e meio nervosa, familiarizou-se com os navios. Esses 3 navios também foram a razão pela qual Lily esteve em brainstorming sem parar durante esse período. Talvez os seus cientistas fossem brilhantes e novas invenções pudessem estar prontas numa questão de minutos. Mas quando se tratava de design de armas reais, eles sempre se sentiam um tanto desconfortáveis. Lily era diferente, ele já havia participado do projeto de equipamentos militares movidos à energia nuclear. Agora, ele poderia projetar esses gigantes de forma independente. Capítulo 476, 447 Piratas vendendo suas vidas. A construção de navios de guerra testa criticamente as capacidades industriais globais. É evidente que a União Africana não possui tal capacidade industrial e Wakanda apenas se destaca na agricultura. Mas isso não importa. O Exército MEI entregou-lhes involuntariamente 4 navios. E com o apoio do Grupo Atlas, não falta aqui tecnologia avançada, tornando a modificação e ampliação dos navios relativamente mais simples. Usando a digitalização abrangente pode-se obter o diagrama estrutural completo do navio. Através da análise e do apoio secreto do secretário de Estado, o Lily conseguiu compreender rapidamente o desenho interno do navio. A modificação do sistema de energia foi totalmente concluída com a ajuda de trabalhadores e robôs, tudo sob a supervisão de Lily. A casa de máquinas original foi ampliada e substituída por um reator SCFR ultrapequeno. Ao contrário dos navios tradicionais, estes navios tinham que ser equipados com circuitos de energia complexos para fornecer energia à blindagem elétrica e aos exoesqueletos.
O canhão principal foi substituído por uma torre experimental de meio canhão de plasma, basicamente uma versão ampliada de uma arma de plasma. Bobinas maiores, trilhos mais longos, placas de blindagem mais resistentes ao calor e mais espessas e motores mais potentes. Ao disparar, ele não emitia mais plasma, mas sim projéteis de estado sólido, o que deveria aumentar a velocidade dos projéteis para várias vezes a velocidade do som. Passos metálicos ecoaram no navio, ocupado com as inspeções finais. A maioria dos trabalhadores eram africanos locais, embora pouco mais de um mês fossem piratas. TSSSS. A extremidade do braço do exoesqueleto foi equipada com ferramentas de soldagem, com chips de habilidade na interface cérebro-máquina auxiliando no controle, tornando a soldagem estável. A julgar apenas pelo resultado da soldagem, pode-se pensar que se tratava de um soldador experiente com anos de prática. Mas na realidade ele era um pirata há apenas um mês. O último grande assalto foi roubar o navio de guerra do exército Mei. Abdi terminou de soldar e abriu o visor para respirar. Bang! Passos vieram de trás. Ele se virou e viu o robô de Lily. Este robô era diferente de outros robôs de engenharia, não carregando ferramentas, mas equipado com sensores de alta precisão para coletar informações. Além de verificar o andamento das modificações do navio, o segundo objetivo do Lily era encontrar Abdi. No nome já era reconhecido como líder do governo somali pela União Africana. Olá, Sr. Lee. O somali Abdi ficou ereto, seu exoesqueleto quebrando perto da têmpora enquanto ele saudava Lily. O jovem se chamava Abdi. Eu estava um pouco ocupado antes, não tive tempo de vir. Vamos conversar. Lily se virou e caminhou em direção às escadas, preparando-se para uma conversa enquanto confirmava a prontidão do navio. Abdi o seguiu apressadamente, sentindo-se um pouco ansioso. Lily seguiu em frente, coletando informações enquanto perguntava: alguma normalidade desde que a interface cérebro-máquina foi instalada? Não, está tudo bem. Até penso em trabalhar enquanto durmo. Isso é uma normalidade, nervos hiperexcitados. Você não descansou? O horário normal de trabalho no Grupo Atlas era de 4 dias por semana, um dia para verificação de próteses e 2 dias de folga. É claro que existiam horas extras voluntárias, principalmente entre pessoas como Abdi. Eles ganharam muito, mas enfrentaram grandes riscos. Abdi claramente não esperava que isso fosse um problema e depois de um momento disse: mas nem estou cansado. São seus nervos enganando você. Usar um exoesqueleto pode dar um feedback falso ao seu corpo, força inimaginável e significativamente menos fadiga. Combinados, eles criam esse efeito. O que devo fazer? Abdi olhou para suas mãos. Tão disposto a ouvir? Os olhos do robô piscaram. Aumente o feedback de força. Já ajustei para você. O guia relevante também deve estar no seu manual. Abdi de repente sentiu seus membros ficarem muito mais pesados. Isso também levantou uma questão. Não é bom continuar trabalhando? Você precisa vivenciar pessoalmente o mundo para ser humano. A pressão psicológica de estrangular uma pessoa cara a cara é diferente de ordenar a um cachorro que morda alguém a 1000 quilômetros de distância. As palavras de Lily deixaram Abdi confuso, mas Lily não deu muitos detalhes. Os cursos filosóficos seriam gradativamente online e eles os estudariam quando quisessem. Ele queria entender Abdi como pessoa. O governo de transição somali não o reconhece. O que você pretende fazer? O governo de transição da Somália foi o antigo governo oficial da Somália, mas o seu controle era extremamente fraco, pouco mais forte do que os vários terroristas e facções nesta terra. Eles não estão preparados para ser um governo. Abdi disse com raiva. Eles existem há quase 10 anos, mas nada melhorou aqui. Eles são muito fracos, muito incompetentes, forçando-nos a nos tornarmos piratas. Tal vitalidade? Lily pensou por um momento. Não foi inesperado, afinal, o garoto tinha apenas 19 anos. É isso mesmo, esse Abdi tinha apenas 19 anos. No entanto, as suas palavras revelaram significados diferentes, sugerindo que a maioria dos piratas não culparia tão claramente o governo. Se as pessoas não conhecessem os benefícios de um regime estável, não se importariam com a estabilidade do governo. Você não quer ser um pirata. Quem gostaria de ser um pirata? Abdi respondeu. Sei que o mundo exterior nos despreza, vendo-nos como uma praga nas rotas marítimas. Mas o que mais podemos fazer na Somália além disto? Já somos os piratas mais misericordiosos, apenas cobrando pedágios, não sequestrando, não matando, quase nunca atacando. Eu sei que se as atividades piratas se tornarem suficientemente desenfreadas, os comerciantes irão gradualmente preferir cobrir os custos de segurança com os custos da distância da viagem. Até lá, não poderemos nem ser piratas. Lily acenou com a cabeça levemente. Há quanto tempo você faz isso? 2 anos e meio, talvez 3 anos. Abdi calculou e depois continuou. Eu uso o rádio para localizar navios mercantes. Lily ficou genuinamente surpreso e olhou para Abdi. Havia muitos piratas somalis. Não se saberia se um pirata experiente em tecnologia surgisse aqui. Ao ver a reação do Lily, Abdi sentiu-se um pouco orgulhoso. Isso nos poupa muitos problemas. Na verdade, economiza muito dinheiro. Cada centavo que arrecadamos, eu registro. Eu sei quanto custa recrutar gente nova, quanto custa comprar armas. Quando você ganha mais do que outros piratas, você pode crescer ainda mais. Foi assim que abri uma pequena rota. Eu disse aos comerciantes que eles poderiam passar por esse caminho sem impedimento se pagassem. Basicamente, 99% dos navios optariam por cooperar. Até consegui informações de contato de alguns capitães.
Senhor Li, me escolher foi a escolha certa. Eu entendo que o conhecimento e as regras podem trazer, ao contrário de outros piratas ou do exército governamental inútil. Esses caras apenas imploram ao exército Mei para pegar leve com eles em troca de alguns benefícios, mas eu levaria seu povo a lutar contra aqueles soldados de ferro por mim? Eles haviam chegado ao topo da escada. Essas palavras fizeram Abdi fazer uma pausa, enquanto Lily não parou e caminhou para o convés. Abdi era um rapaz muito inteligente, mas as pessoas inteligentes muitas vezes tinham um problema quando estavam ansiosas. Presunção. Evidentemente Abdi achava que Lily precisava de guerreiros, de pessoas que estivessem na vanguarda dos conflitos e morressem por ele. Mas era isso que ele queria? Pela sua hesitação, provavelmente não foi. Lily olhou para a área residencial do porto e Abdi seguiu instintivamente seu olhar, incapaz de descobrir imediatamente a resposta. Jelecaiu, tendo sofrido guerras, ataques terroristas e massacres, foi melhor descrita como uma fossa e ruína densamente povoada do que uma cidade e porto na Somália. Pessoas como ele, magras e baixas, pareciam que seriam levadas por uma rajada de vento. Mas muitas famílias escondiam armas de fogo mal conservadas. Talvez um dia se juntassem aos piratas, movidos pela necessidade de sobreviver. A violência era viciante. Quando você olha nos olhos aterrorizados de alguém, quando você é dono de alguém, uma pessoa facilmente perde o controle. Viver pela violência mudou as coisas. Abdi era local. Ele havia sido roubado e roubado de outros, roubado e roubado outros. Seus companheiros foram mortos e ele matou outros. Às vezes, um amigo foi morto hoje, e amanhã o assassino ficou ao seu lado, e interagindo, não encontrou nenhuma diferença em relação ao companheiro assassinado. Ele detestava esses companheiros e a si mesmo, mas sentia tristeza por isso. Ele queria viver bem, e também fazer com que seu povo vivesse bem. Mais tristemente, ele tentou escapar da situação lendo, usando o rádio para estudar, adquirindo algum conhecimento a partir de informações caóticas, enriquecendo sua mente, mas vendo apenas um destino sem futuro. Para sobreviver, o roubo tornou-se instinto. Mas aos olhos dos outros foi um roubo. Através de um ataque e massacre, ele viu claramente. Ou outros encontraram maneiras de contornar isso, ou algum dia as pessoas não tolerariam isso e os varreriam. Ambos os resultados foram destrutivos para eles. Vender a vida não era triste. A parte triste é que vendê-lo nem sequer garantiria a sobrevivência. Então ele se decidiu. Se for esse o caso, então venda sua vida. Sim, eu. Pense bem antes de responder, meu jovem. Vender sua vida por alguém apenas para morrer é um beco sem saída. Capítulo 477, 448 Esperança e Medo. Se alguém vive no inferno por muito tempo, fica difícil imaginar uma vida melhor. Às vezes não é o sofrimento que derrota uma pessoa, mas sim ver os outros viverem uma vida boa. Testemunhar alguém vivendo bem pode ser mais doloroso do que a morte, especialmente se essa pessoa simplesmente nasceu em uma situação melhor. Abdi olhou para o porto e viu seus compatriotas com expressões variadas movendo os destroços. Jovens fortes formavam longas filas no escritório de recrutamento, cheios de confusão, ansiedade e excitação. Confusos sobre o motivo pelo qual uma guerra estourou de repente, ansiosos com o fato de suas vidas serem tão insignificantes quanto poeira ao vento. A excitação, porém, foi bastante direta. O exército que ocupava Jelecaiu prometeu comida e roupas para os recrutas e até prometeu casas no futuro. Eles puderam ver como seus compatriotas ficaram encantados depois de completarem o registro, vestindo roupas novas e comendo carne enlatada. No cartório, uma bandeira tremulava alto. Assemelhava-se à bandeira azul original da Somália com uma estrela branca, mas tinha 3 listras adicionais, uma listra dourada e 2 listras vermelhas e brancas mais estreitas. O ouro representava a União Africana, enquanto o vermelho e o branco representavam o Atlas, um movimento muito lisonjeiro. Certa vez, ele fantasiou com uma bandeira tremulando em algum porto, mas acabou escolhendo esse método. Lily olhou para o porto e disse, gostar de aprender é uma coisa boa, mas você não está fazendo tudo isso só para ser peão de outra pessoa, certo? Não. Se remontarmos à origem, é claro, ninguém vive apenas para ser um peão dos outros. Bom, eu também não preciso de um cachorrinho. Preciso que a situação na Somália se estabilize rapidamente e que o porto Jelecaiu se torne uma ponte crucial para o canal de Suez. Neste processo, a empobrecida Somália poderia receber o apoio do Grupo Atlas e da União Africana, obtendo o que Abdi mais desejava. A palavra estabilidade apareceu diretamente na frase, deixando Abdi subitamente consciente. O que lhe permitiu colaborar com o Grupo Atlas sem pressão não foi o facto de ter abandonado a sua dignidade para se tornar um cão dócil para a sobrevivência, mas sim o facto de ter abandonado a sua dignidade para se tornar um cão dócil para a sobrevivência. Mas neste momento crítico, ele e Lily tinham interesses comuns. Lily estendeu a mão. Neste futuro plano estratégico, o Banco Africano irá fornecer-lhe grandes quantias de empréstimos de ajuda sem juros e com juros baixos. Este dinheiro será usado para comprar alta tecnologia do Grupo Atlas, comprar alimentos de Wakanda e comprar roupas e outras necessidades de outras empresas africanas. Compre o seu amanhã e a sua dignidade. Você ainda é jovem, nem sempre pense que você deve abandonar algo para ganhar alguma coisa. Abdi olhou para Lily, seus olhos cheios de vergonha e constrangimento. Na verdade, esse irmão mais velho não lhes pediu que vendessem suas almas, mas ele mesmo estava imaginando isso.
Embora o robô na frente parecesse desajeitado, depois de algumas trocas, aqueles sensores e instrumentos redondos ficaram cheios de sabedoria. Lily não deveria ser tão jovem quanto ele? Abdi coçou a cabeça então. Lily apertou sua mão novamente e Abdi agarrou-a rapidamente, pensando rapidamente. Boa cooperação? Boa cooperação. Não seja tão ingênuo lá fora. Depois de terminar, Abdi fez outra pergunta. Senhor Lee, isso pode parecer estranho, mas não é melhor ter soldados obedientes? Lily olhou para ele. Não gosto quando as pessoas são inteligentes o suficiente para pensar que devem abandonar algo para ganhar alguma coisa. Não é melhor para um jovem ganhar dinheiro em pé? Claro, claro. Então eu devo ir trabalhar? Abdi, ainda sem se recuperar totalmente, apontou para a costa. Vá em frente, lembre-se de realizar verificações regulares em suas próteses. Lily acenou com a mão e Abdi virou-se para a costa, sorrindo inexplicavelmente, parecendo imerso em grande alegria. Se não fosse pelo sistema de assistência ao movimento do exoesqueleto, ele poderia ter caído na água. O pequeno polvo apareceu na visão do Lily, com um grande ponto de interrogação acima da cabeça. Pequeno polvo, irmão mais velho, por que isso? Lily, por que é o quê? Pequeno polvo, como futuro governante do mundo, não é essencial ter seguidores obedientes e soldados da morte. Enquanto falava, o pequeno polvo usava óculos escuros e uma capa, tentáculo segurando uma bengala, parecendo um chefe da máfia em forma de polvo. Vários polvos menores apareceram na frente, curvando-se, cada um com bandagens brancas na cabeça, e segurando espadas de samurai em seus tentáculos. Embora as espadas dos samurais fossem pequenas, elas pareciam mais com adagas. Lily, que bobagem, onde você aprendeu isso? Pequeno polvo, série de TV, asterisco. O rosto de Lily escureceu e ele baniu os pequenos polvos, deixando os olhos do pequeno polvo lacrimejantes instantaneamente. Lily, emocionalmente, o que acabei de dizer foram palavras verdadeiras. Racionalmente, além dos interesses. Devemos também fazer um trabalho ideológico com os nossos aliados para traçar uma linha clara entre o nosso comportamento e o comportamento do inimigo. Uma longa série de notícias apareceu antes do Lily. O conflito no Médio Oriente acalma, soldado de ferro mata líder terrorista. Interrupção no fornecimento de petróleo, preços internacionais do petróleo disparam para o máximo em 10 anos. Pânico no mercado futuro de petróleo, investidores preocupados com interrupções contínuas no fornecimento. União Africana enfrenta bloqueio comercial. Organizações terroristas exploram o caos da Somália, ameaçando o fornecimento global de energia. Um grande acontecimento ocorreu na semana passada após uma série de notícias. Os magnatas do petróleo do Médio Oriente concordaram em comprometer e reduzir a produção de petróleo. Com este compromisso, Rockson tinha essencialmente assumido o controle de quase 90% da produção mundial de petróleo. Isto atingiu um ponto de colapso econômico com um simples estalar de dedos. É claro que no caminho para fazerem o que quisessem ainda restavam alguns obstáculos. Um era a Europa, embora a União Europeia não produzisse petróleo bruto. O seu poder econômico fosse forte e tivesse negociado clandestinamente com a Atlas durante este período. A outra era a África. A África também tinha recursos petrolíferos, mas os seus níveis de extração e exploração eram demasiado baixos. O maior obstáculo, naturalmente, foi a Atlas, porque a Atlas era a única entidade que poderia vencer inesperadamente as eleições do país MEI e mudar o curso dos acontecimentos. No entanto, os cortes na produção já tinham provocado a subida dos preços e, além de apelar à paz, havia muitas vozes no país de MEI a defender a intervenção direta na Somália para aliviar a crise de abastecimento. Mas não importa o que acontecesse, o agravamento das condições de vida fez com que muitos entrassem em pânico. Lily, Rockson está acostumado a ameaçar o mundo com perdas e a vincular as pessoas oferecendo mais. Isso pode ser extremamente eficaz às vezes. Lily, se eu fosse como ele, transformando todos os aliados em cães temendo a perda ou tendo perdido seus objetivos. Uma vez que um acidente acontece e nossa empresa enfrenta contratempos, eles teriam muitos motivos para escolher um mestre mais forte. Lily, portanto, optamos por dar esperança aos aliados, não medo. Pequeno polvo, e se Rockson também fizer o mesmo que nós? Lily, então não haveria guerra. O pequeno polvo coçou a cabeça e girou, sua mente de inteligência artificial lutando para entender a diferença. Porque seja controlando o comportamento por meio da perda ou dando esperança às pessoas, aos seus olhos, ambos envolviam expectativas. A certa altura, as expectativas de ganho e perda eram simétricas, especialmente no controle do comportamento, tornando difícil para a inteligência artificial compreender a diferença. Lily observou o pequeno polvo, acariciando sua cabeça. Lily, talvez seja porque você não é uma inteligência artificial para esse propósito. Algumas coisas não precisam ser claras. Zumbido, um ruído complexo ecoou de repente na cabeça de Lily, e o pequeno polvo desapareceu no ar. Pequeno polvo, irmão mais velho, é um pedido de comunicação de Nova York. Lily olhou para os soldados do Atlas se familiarizando com o canhão eletromagnético. Lily, Frank, prepare-se para embarcar, nível 1 de prontidão para combate. Lily, Abdi, declare o estado de emergência do porto, prepare seu pessoal. Capítulo 478, 449, Declaração de Batalha. Liberte a Somália.
Nas ruas de Nova York, jovens estudantes marcharam com grandes faixas enquanto os trabalhadores faziam sinal de positivo. Ao contrário de outras cidades, apenas Nova York poderia ter um protesto tão harmonioso. Em muitas cidades, especialmente naquelas que não tinham adotado totalmente a infraestrutura CTOS, a polícia ainda exercia um poder significativo. Na calçada, um homem de boné de beisebol passou rapidamente misturando-se à multidão. No entanto, o CTOS ainda detectou que seu padrão de comportamento parecia desviar-se até certo ponto de sua aparência. Informações do alvo. ID do destino. Hashtag A5498. Idade, 32. Gênero, masculino. Ocupação, engenheiro de software. Índice de desvio. Índice de desvio comportamental, 76,3. Limite de desvio regular, 60. Nível de risco. Risco moderado. Tendência de desvio. Crescente, mais 5,6%. Hora. Continue monitorando. Pequeno polvo, irmão mais velho, ela está muito bem disfarçada, ainda melhor do que da última vez, mas pude perceber de relance que ela é uma mulher. O careca tirou o boné e sentou-se num banco à beira da estrada, olhando casualmente para cima. Sua visão era bastante nítida e ela podia ver claramente Lily se aproximando da janela, eletrificando o vidro para torná-lo transparente nos dois sentidos. Eles trocaram um olhar sem palavras. Para um agente de alto nível, esse contato visual de meio segundo era um tanto supérfluo e impróprio. Mas ela rapidamente conectou o dispositivo a uma interface na bancada, que era imperceptível para o cidadão comum. Esta era uma interface de comunicação oculta. Na verdade, esta agente secreta que se misturava perfeitamente com os cidadãos comuns não era outra senão Natasha, a viúva negra que Lily conhecera uma vez. Natasha, qual é o problema desta vez? Lily, na verdade, as tentativas anteriores foram melhores, mas o Big Data está sendo atualizado e os algoritmos estão iterando. Natasha, ótimo. Espera-se que a Sexta Frota lance um ataque surpresa às 18 horas. Amanhã, visando ocupar totalmente os portos de Bossaso e Óbia. Natasha, ao mesmo tempo lançamentos aéreos serão realizados em Galou e Beladen, e após completar o cerco, eles atacarão Gelecaiu em seguida. Natasha, seu gênio, você tem que me dizer que tem uma maneira de lidar com isso, porque não importa como você olhe, vocês vão ter que desistir da Somália. Este plano contornou a Somalilândia, com o objetivo de utilizar um poder de projecção esmagador para bombardear o já fragmentado e estrategicamente superficial país da Somália. Esta jogada foi sem dúvida imprudente e brutal, mas também atingiu o ponto sensível do Lily. A Atlas de fato tinha vantagem na capacidade de combate individual, e até mesmo sua capacidade de combate terrestre poderia não ficar muito atrás, mas a força geral era uma questão diferente. Esta pequena força naval compreendia um porta-aviões, um cruzador, 2 destroyers, um submarino nuclear, um navio de abastecimento e 3 navios de ataque anfíbio. Em alto mar, mesmo que esta fosse apenas uma pequena fração da Sexta Frota, era uma força armada demasiado formidável para ser resistida por mais de 50 países da União Africana. Eles só precisavam de algumas rodadas de tiros navais no mar, e seria difícil deixar muitos sobreviventes nos portos. A artilharia naval é muito poderosa. Se esta operação fosse bem sucedida, as rotas de transporte terrestre e marítimo do porto de Gelecaiu seriam completamente cortadas, selando uma certa derrota. Lily beliscou a ponta do nariz. A situação atual já era o melhor resultado possível alcançado através de forças externas. O sentimento público em ebulição os forçou a implantar apenas uma pequena força como cortina de fumaça, e ele tinha Natasha, uma toupeira, para ajudá-lo a reunir informações precisas. Agora era a hora de um confronto frontal, mas ele ainda não estava forte o suficiente. Galon e Bossosa estavam ao norte, Beladen e Óbia ao sul. Ele só poderia priorizar garantir que o sul não fosse completamente bloqueado. Esta se tornaria a linha de frente. Lily, entendi. Mais alguma coisa? Natasha, em segundo lugar, o apoio eleitoral ao candidato da oposição não é muito ideal, a situação de Barnes é muito melhor que a dele. Lily, isso não deveria ser nenhuma inteligência secreta, certo? Natasha não sabia do acordo entre Lily e o secretário de Estado Barnes. Era um segredo de todos. Natasha, você sabe, seu sistema CTOS também pode ser usado para angariar votos. Se você estiver sem inspiração, tenho algumas descobertas aqui. Lily, eu poderia dar uma olhada, mas não usarei esse método. Natasha, tudo bem, a terceira coisa, Tony Stark não aparece em público há algum tempo. Você não acha que isso é um pouco incomum? Pessoas comuns ficarem sem atenção da mídia por uma semana é normal, mas esse cara não, a mídia está sempre correndo atrás dele. Que carro ele está dirigindo hoje, com qual garota ele está, mesmo que ele não esteja com uma garota. Você ainda pode ver o que ele está vestindo ou para qual casa ele está voltando. E ele gosta desse tipo de atenção. Mas na semana passada, o cara desapareceu completamente. Lily, é estranho, mas obviamente na Somália é onde eu deveria me concentrar. Natasha, é verdade, mas é diferente para mim, isso se tornará minha tarefa, então você provavelmente não me verá por um tempo. Natasha, haverá um novo agente entrando em contato com você. Lily, então é melhor não mandar ninguém. Natasha, tudo bem. Natasha se levantou da cadeira e desapareceu na multidão.
Desta vez, ela fez isso com elegância e o CTOS não detectou quando ela desapareceu. O tempo de transição entre os dois mundos foi ficando mais curto, o que pode significar que Roxen está acelerando a síntese daquela energia especial ao obter mais recursos. Do lado de fora da janela, um enorme outdoor exibia a imagem da campanha de Barnes. O duro veterano da Segunda Guerra Mundial nos leva à vitória. Este enorme outdoor de repente fez Lily sentir uma onda de excitação. Parecia exatamente com a imagem da campanha para prefeito em Night City. Em Night City, tanto o atual prefeito quanto os candidatos prometeram apoiá-lo após chegar ao poder, para colher os benefícios de Dogtown e tratar doenças. Em Nova York, tanto os candidatos mais populares como os menos populares estiveram do seu lado, prometendo ajustar as políticas após os factos e mudar o foco da guerra e do petróleo para o desenvolvimento sustentável. Parecia que enquanto conseguissem resistir às eleições, o metal supremo de Night City, o campo de batalha na Somália, a escuridão antes do amanhecer, ambos os mundos poderiam ganhar muito. Esse sentimento instintivamente o deixou um pouco desconfortável. Pode realmente ser uma vitória geral? Explosão de energia instável, 24 horas? Lily se virou e foi para o laboratório de equipamentos de protótipo. Lily, preciso verificar o design mais uma vez. Depressa, depressa, depressa. T'Challa, com metade do corpo projetando-se da janela, gritava a plenos pulmões. Através dos manguezais, o veículo off-road elétrico corria como se estivesse voando. Máquinas de construção martelavam o solo para compactação e mercenários vestidos com exoesqueletos ajudavam no trabalho. Os drones voaram rapidamente pelo céu, capturando tudo ao seu redor, não apenas fornecendo navegação e comando informativo, mas também garantindo que a construção em ritmo acelerado não causasse muitas anomalias nas imagens de satélite. Tudo isso foi para que o canhão eletromagnético gigante fosse fixado no chão. A base da torre transportada pelo trailer foi colocada diretamente sobre a fundação, escondida sob lonas camufladas. A Guarda Real de Wakanda teve que completar a instalação de 12 canhões eletromagnéticos em um dia para surpreender o exército Mei quando eles se aproximassem da costa. Não muito longe ficava Óbia, um pequeno porto que, embora naturalmente favorável, não conseguia igualar-se em termos de desenvolvimento humano e só acomodava pequenos navios. As pessoas empobrecidas daqui sobreviveram da pesca e da tecelagem durante gerações, mal conseguindo sobreviver. Depois de amanhã, este lugar certamente se tornaria ruínas porque esse é o modo de guerra da Marinha Mei, bombardear a terra antes de pousar. Esse também seria o momento de abrir fogo. Comparado com a primeira vez que ele entrou furtivamente em um navio da Marinha Mei, desta vez T'Challa se sentiu menos tenso por atirar diretamente neles. Porque desta vez ele sabia que se perdessem, perderiam tudo pelo que lutaram até agora, tudo que tinham e tudo que estavam prestes a ter. Wakanda Bibambi, Wakanda para sempre. Capítulo 479, 450, o Deus da Morte feito pelo homem. Mantenha a velocidade de cruzeiro, entre em águas abertas em 5 minutos. Todos, a Operação Cortina de Ferro está oficialmente em andamento. Todas as unidades mudam para DEFCON 1. A neblina, pesada como nuvens de chumbo, envolvia o estreito como uma cortina de ferro. A arma naval mais complexa da humanidade navegou pela superfície do mar. O porta-aviões Truman, este gigante de aço medindo 332 metros, cortou a cortina de ferro. Por um momento, você acreditou que a cortina de ferro era resultado de sua presença. O simples fato de aparecer na superfície do mar foi o suficiente para afastar qualquer pensamento de resistência. Os moradores da costa, os pescadores costeiros, os piratas disfarçados. Ninguém cogitaria a ideia de enfrentar um grupo de ataque de porta-aviões. Todos temiam que essa fera que serpenteava pela neblina de repente mostrasse suas presas. Os passos sincronizados dos soldados de ferro reverberaram no convés. Em comparação com as versões anteriores, estes soldados de ferro tinham módulos de jato significativamente melhorados e uma aparência mais suave e arredondada, ajudando estas máquinas, cada uma pesando centenas de quilogramas, a controlar a sua postura no ar. Além dos robôs aerotransportados humanoides, havia também robôs com rodas, alguns até maiores que tanques. Quanta munição a mais uma unidade blindada pode carregar e quão poderosas são as armas que ela pode carregar, sem espaço para uma cabine? Eles logo saberiam a resposta. Enquanto os soldados logísticos do porta-aviões observavam o embarque dos robôs, eles expressaram seus sentimentos aos seus camaradas. Esses caras do metal são muito ferozes. Me pergunto quem vai sofrer desta vez. Quem se importa contanto que não tenhamos que ir nós mesmos, está tudo bem. Os dois soldados observaram todos os soldados, simbolizando o poder do país Mei, embarcarem na aeronave. Normalmente era a vez deles embarcarem nos aviões. Não ter que ir para a linha de frente e ainda assim receber honras militares foi surpreendentemente bom. Afinal, não eram eles que morreriam. Uau! A proa do porta-aviões rompeu a densa neblina e a névoa que grudava na embarcação se dissipou rapidamente. Diante deles havia um vasto oceano azul, a luz do sol brilhando na superfície tranquila. Em breve, seriam conchas chovendo na superfície da água. Autorização de lançamento concedida. A equipe vermelha inicia o lançamento da catapulta. Uau! A aeronave de 30 toneladas foi acelerada a vapor a 300 km por hora em 2 segundos, e o caça-jato atravessou a neblina, subindo ao céu. Mas o piloto a bordo do avião parecia cansado. Não fisicamente cansado. Quando também posso ser substituído?
Red One, confirmação da missão, bombardeio terrestre, aproximando-se do alvo. Zona portuária de Bossaso, à tarde, o movimentado mercado começou a desacelerar após um dia inteiro de atividade. Os pescadores regressaram, a maioria deles queixando-se das fracas capturas de hoje, com quase nenhum navio mercante no mar. Motocicletas e pequenos caminhões circulavam pelas ruas enquanto os pedestres, muitos deles com o corpo nu e descalços, usavam inteligentemente algum tipo de tecido vegetal como sola improvisada. A polícia militar desfilava pelas ruas, os ladrões vasculhavam os arredores e os verdadeiros trabalhadores carregavam caixotes de madeira. Este era um porto pobre, mas mundano, onde criminosos e civis se misturavam. Às vezes eram criminosos, às vezes eram civis. Um homem carregando um saco de peixe segurava a mão de sua filha, andando pelas ruas caóticas e imundas. Quando viu sua filha curiosamente atraída por uma criança na beira da estrada mexendo em algum objeto de metal, puxou com mais força a mão da criança. Quem sabia se o que essas crianças estavam brincando não era uma granada de mão ou uma bomba? Não olhe em volta, ande mais rápido. A garotinha baixou a cabeça obedientemente, desobediência significava levar uma surra. Ser espancada já era assustador o suficiente para a menina, mas seu pai inculto sabia muito bem que a desobediência poderia levar a coisas muito piores do que uma surra. Um dia sem acontecimentos. Até que sombras cruzassem o céu e silhuetas brilhassem pelas ruas. Um avião. Bum! A antiga brisa marítima trouxe mais do que apenas o cheiro salgado do oceano. Desta vez, também carregava o fedor de pólvora. Antes do som, objetos de metal correram pelo céu, quebrando o ar com um rugido ensurdecedor. Jim! O homem no porto tinha acabado de tocar a campainha de alarme quando vários mísseis cruzaram o céu, atingindo torres e escritórios portuários. Bum! Uma enorme bola de fogo irrompeu em direção ao céu, a onda de choque derrubando as pessoas no chão. Ataque terrorista. Outro louco. Explosões e ruídos altos despertaram novamente o medo do terrorismo, mas desta vez, o que os atacou foi muito mais poderoso do que qualquer terrorista. A torre em chamas irrompeu da fumaça negra e despencou na densa multidão. A confusão foi varrida pelo medo, e entre aqueles que ainda tinham vidas aqui, quem não teve muita sorte? Nenhuma pessoa parou seu movimento, mas desta vez a explosão não foi tão simples. Bum! O porto foi instantaneamente destruído por uma bomba, e a polícia militar que ainda organizava suas fileiras explodiu. A onda de choque tornou impossível permanecer firme, as pessoas caíram e foram pisoteadas enquanto os edifícios desabavam e eram esmagados. A mente do pai ficou em branco. De sua localização um pouco afastada do porto, ele conseguia ver muito mais. Um avião sobrevoou e bombardeou seu porto em pedacinhos, mas havia mais de um avião no céu. Temer, correr. Com uma das mãos, o pai ergueu a filha e segurou-a nos braços. Mas como uma pessoa poderia fugir de um avião? Bum! Depois da enorme explosão veio a escuridão, e quando ele abriu os olhos novamente, as casas já destruídas haviam se transformado em escombros. Chamas, fumaça preta, membros decepados, cheiro de sangue e cheiro de explosivos misturados. Este era o cheiro da morte. Clique! A menina estava segurando a mão do pai, mas uma pedra que caiu instantaneamente esmagou sua cabeça até virar uma polpa. Nas ruínas, um homem africano com uma aca mancava sob o beiral. Ei! Garota! Corra rápido! Bum! Outra bomba caiu e o africano instintivamente agachou-se para se esquivar dos estilhaços e das pedras. Ele parecia um bandido e de fato era um pirata, mas também era uma das poucas tropas regulares neste porto. Como tropas regulares, eles faziam o que queriam aqui, comendo até se fartar todos os dias. Mas como tropas regulares, eles deveriam manter a ordem. No entanto, agora ele não conseguia reunir a vontade de resistir. Ele poderia resistir a um homem diante dele, ameaçando sua vida. Mas como ele poderia resistir a algo que não conseguia compreender? Resistir aos bombardeiros era como resistir ao próprio Deus da morte. Uf! Ele se virou para olhar para o porto, onde um foguete passou zunindo das ruínas, atingindo o mar e o céu antes de afundar silenciosamente sob as ondas. No céu, transportadores armados passaram, deixando cair alguma coisa. Bang! Soldados de ferro caíram nas ruas e um estilhaço deixou o peito de um soldado numa bagunça sangrenta. Jarvis, desembarque concluído, status do solo estável, pronto para iniciar a ocupação. O sensor com a luz vermelha piscando virou-se para o moribundo, olhando para o AK-47 em suas mãos. Infantaria local identificada, contagem. Armada com um rifle. Procedendo. Um objeto de resistência apareceu diante dele, mas o único pensamento nos olhos do moribundo foi: então era assim que o Deus da morte se parecia. Parecia feito pelo homem. Jarvis, nenhuma resistência significativa encontrada, o bombardeio é abrangente, a ocupação total de Bossaso é esperada dentro de 2 horas. Jarvis, o ataque ao Porto Óbvia começará oficialmente em 30 minutos. Jarvis, o Truman está continuamente se movendo para sua próxima posição de implantação. Isso é ótimo, isso é ótimo. A cor vermelha do mapa de combate mudou para verde, sinal por sinal, simbolizando a ocupação completa. Dalio, o CEO da Roxy Petroleum, sentiu-se instantaneamente aliviado. Isso era o que ele merecia desfrutar. Ele não estava interessado em carros luxuosos ou mulheres bonitas. Ele gostava de atingir seus objetivos passo a passo. Isto era o que um homem deveria fazer, assumir o controle de tudo. Ele caminhou diretamente para a tela, abrindo os braços.
Eu realmente quero te dar um grande beijo, mas você é uma inteligência artificial. Que pena, você é ainda mais eficiente que o Tony. Jarvis, não sou apenas uma inteligência artificial auxiliar auxiliando o Sr. Stark. Ele faria tudo isso muito melhor do que eu. Haha. Você está dizendo que Tony é um assassino mais formidável que você? Vamos esquecer isso, os robôs não deveriam ficar fora de controle de novo, certo? Jarvis, detectei ataques cibernéticos adicionais, mas fique tranquilo, tudo ainda está dentro de limites seguros. Bravo. Dálio caiu de volta no grande sofá. Se pudesse escolher, ele iria querer mobilizar todo o exército do país MEI para ocupar a África. Infelizmente, ele não conseguiu. Somente segurando a carta do presidente do país MEI ele foi capaz de mobilizar uma força militar tão poderosa e se agisse cedo demais, poderia perder o controle dessa carta. Míope demais, Dálio balançou a cabeça. Um mandato de 8 anos é muito curto, torna o país míope, incapaz de realizar grandes coisas. Enquanto falava, ele contatou seu candidato patrocinado. Destinatário, secretário de Estado Barnes. Dálio, nós vencemos. Talvez eu devesse começar a ligar para você, presidente Barnes agora. Barnes, a eleição ainda não acabou. Dálio, não. Senhor, se as pessoas só precisassem ficar sentadas em casa, tomando chá da tarde, saboreando sobremesas enquanto as notícias da vitória continuam chegando, ninguém recusaria tal futuro. Dálio, você preparou seu discurso para a convenção do partido? Dálio, teremos um herói como nosso presidente. Dálio, um presidente que garante que as pessoas desfrutem da vitória em suas casas, que os soldados retornem do campo de batalha e que a nação prospere. Barnes, normalmente não bebo champanhe no intervalo, mas você está certo, devo preparar meu discurso. Capítulo 480, 451 Canhão eletromagnético Cascavel. Diretiva de combate. Bozazo observa a batalha. Gu. No litoral, Wakanda Prince T'Challa engoliu em seco. O porto de Bozazo já deve estar sob ataque. Ninguém falou. Todas as 12 armas eletromagnéticas foram totalmente implantadas. Todos os dispositivos eletrônicos foram completamente desligados. Nem os satélites nem qualquer outro radar conseguiram detectar os emboscadores escondidos aqui. Certamente havia aviões AVAX no céu, era uma coisa certa. Embora coexistindo na Terra, a força militar que o exército MEI possuía era esmagadora para muitas nações. Honestamente, embora este país tenha travado muitas guerras nas últimas décadas, considerando a média global, talvez tenham realmente alcançado um equilíbrio até certo ponto. Caso contrário, nenhum país poderia resistir a tal ataque. É claro que os tempos modernos eram diferentes. Agora que a Roxen Energy tinha completado seu monopólio, quase causando desequilíbrio interno de classe, e estava a travar guerras ainda maiores, já não estavam totalmente indefesas. No entanto, T'Challa olhou para o porto distante, onde seu povo viveu mais um dia comum na pobreza. Hoje a tecnologia mais avançada do mundo iria forçá-los a compreender um mundo mais amplo. Foi uma pena que tivesse que ser assim. Já era hora de liberar os drones. Na costa, os soldados de Wakanda tiraram os panos de camuflagem enquanto os porões de carga dos transportes blindados se abriam lentamente. Os drones, como abelhas saindo do ninho, subiram ao céu com os mais recentes motores turbofan. T'Challa ativou provisoriamente a comunicação sem fio e de fato, foi como Lily havia previsto. O sinal sem fio estava extremamente instável. Definitivamente não foi um problema com a tecnologia de rede. Usar a tecnologia hacker para atacar pressupõe uma coisa. Você domina o protocolo de comunicação relevante, em outras palavras, seu alvo tem a intenção de se comunicar com o exterior, mas a guerra é diferente. Desde que o hardware suporte isso, os dispositivos de interferência transportados pelos porta-aviões podem produzir super ruído, cobrindo quase todas as bandas de frequência utilizáveis, não deixando nenhum dispositivo sem fio desimpedido. Eles estavam aqui para destruir. Felizmente, esses drones também eram muito avançados. Drone peregrino? Material composto de fibra de carbono, revestimento furtivo, propulsão elétrica, turbofan de alta potência? Velocidade máxima, 120 km/h. Descrição. Drone de reconhecimento equipado com inteligência artificial integrada para completar tarefas de mira de forma autônoma, totalmente isolado de interferências externas. Laser infravermelho de pulso curto travará no alvo. O laser de frequência variável tem capacidades de transmissão ponto a ponto. Laboratório de desenvolvimento, laboratório mecânico avançado. Desenvolvedor, Dr. Tunes. Pontos de tecnologia de recompensa, 500. Pontos de tecnologia atuais, 14.000. Inimigos apareceram na superfície do mar, mas com uma distância de mais de 100 km, o bloqueio visual não era totalmente confiável. Os drones formaram linhas no ar e os olhos dos artilheiros estavam fixos no céu. Este soldado de Wakanda já havia ficado aleijado, mas agora ele tinha um novo olho. Uma análise ótica do olho protético do mesmo modelo dos olhos da chama dourada da Vortex Gang. Nome: Prótese ocular de análise ótica de imagem eletrônica, AVEI. Fibra de carbono, corpo principal de cerâmica, sensores de alta precisão retificados à mão em nanoescala. Descrição: analisa pequenas mudanças em vários instrumentos óticos, filtros de inteligência artificial integrados e analisa variações óticas complexas. Também pode fazer transmissão de informações de laser ponto a ponto, permitindo ação baseada em sinais sutis.
Um olho protético de nível militar com quase nenhum risco de ser hackeado. A única desvantagem é que, para o uso diário, é muito ofuscado pelos olhos protéticos e naturais. Desenvolvedor Lily. Pontos de tecnologia de recompensa. 500. Pontos de tecnologia atuais. 14.500. À medida que os drones alcançavam suas posições, T'Challa teve certeza de que o inimigo havia avistado esses pequeninos. Mas eles definitivamente ignorariam esses pequeninos. Os sistemas de armas próximos dispararam, mas os drones Falcon eram altamente ágeis, no mínimo. Eles poderiam resistir até que os artilheiros recebessem informações precisas de localização. O artilheiro usava um capacete enorme, equipado com um chip de processamento de informações e conectado diretamente à arma eletromagnética como um dispositivo de interface. Seu olho protético tornou-se como um telescópio, uma lente longa em um mundo colorido, capturando uma cor além da observação humana normal. Observando os navios se aproximando, os pesados canhões dos navios girando, os aviões de transporte se aproximando, T'Challa apertou a mão. Você os vê? O algoritmo de inteligência artificial decodificou as informações em meio às mudanças de frequência. Uma série de informações de coordenadas apareceram no campo de visão. Vius, temos informações sobre o alvo. Na selva, os soldados arrancaram ansiosamente as redes de camuflagem. Abaixo do solo, os reatores miniatura SCFR usados para fornecimento de energia entraram em ação. A energia elétrica percorreu os fios através do solo e atingiu instantaneamente todas as 12 armas eletromagnéticas escondidas na floresta. A eletricidade surgiu nas bobinas, a energia quase atingindo os limites materiais, zumbindo e estalando. Nome: Canhão Eletromagnético Cascavel. Descrição: a personificação da mais avançada tecnologia de lançamento eletromagnético do momento. Se não conseguir afundar o inimigo, ficaremos à sua mercê. A ogiva é revestida com materiais especiais que serão aquecidos em plasma, com liga perfurante sob a camada de alta temperatura, alcançando alta velocidade, fusão em alta temperatura e o maior poder de penetração. Acerte o inimigo. Desenvolvedor Lily. Pontos de tecnologia de recompensa. 500. Pontos de tecnologia atuais. 15.000. O cano de 9 metros de comprimento estava carregado de eletricidade, e os arcos elétricos saltitantes anunciavam que estava pronto. Era hora de perfurar o inimigo. Fogo. Clac. O gatilho clicou suavemente. Centenas de milhares de amperes de corrente fluíam através das bobinas. A liga especial do invólucro ionizando-se rapidamente sob a ação de arcos elétricos de alta tensão e fortes correntes, com um halo azul quente envolvendo toda a ogiva. Este projétil azul acelerou drasticamente nos trilhos magnéticos de 9 metros de comprimento, explodindo para fora do cano a uma velocidade inicial de 2.500 metros por segundo. Boom! A onda de choque terrestre ondulou em círculos, soando como um trovão. Os cruzadores da Sexta Frota viraram os canos das armas em uníssono. Capitão, ainda há civis na área do porto. Eu sei, o capitão assentiu levemente, mas pelo menos não temos que fazer isso nós mesmos. Como você já está aqui, você aceitou o subsídio. O soldado engoliu em seco. O capitão olhou na direção do porto. Todos sabemos que estamos atacando terroristas. O povo da Somália pesca e é pirata. Eles são os terroristas. Fogo. Entendido. Bang. Shrey. Um gemido agudo e penetrante cortou o céu, a água jorrando alto. O impacto fez com que o grande navio balançasse visivelmente. O capitão ficou atordoado por um momento. Ataque inimigo. Mas onde estava o inimigo? Tripulante A. Coluna de água alta a bom bordo. O capitão do navio pegou imediatamente o walkie-talkie. Capitão, onde está o inimigo? O que diabos o radar não está vendo? Tripulante B. Nada, não há nada no radar. Apenas drones. Tripulante C. Eu os vejo. Às 12 horas. 12 horas. Eles estão na selva. Tripulante E. O transporte foi atingido. Boom. No céu, um avião de transporte cheio de soldados de ferro foi atingido de frente pela arma eletromagnética como uma mosca, transformando-se imediatamente em sucata, esmagado no oceano pela enorme energia cinética. Capitão, droga. Direção das 12 horas. Fogo. Eles estão atirando. Boom. Em 1 minuto 36 armas eletromagnéticas dispararam um tiro. A marinha no convés testemunhou uma cena horrível. O céu estava coberto por trajetórias azuis fracas, e então os destroyers que passavam por eles explodiram em uma bola de fogo gigante. A concha de plasma de milhares de graus Celsius derreteu o corpo do navio em um instante, e a poderosa energia cinética fez com que a ogiva restante penetrasse completamente no corpo do navio, atirando-se no fundo do mar. Como isso pode ser? O navio não é feito de papel. Boom! A energia térmica acumulada explodiu e o segundo turno quebrou completamente a nave em duas. A estrutura do navio realmente quebrou. Capitão, eu disse fogo, maldito fogo, entendeu? Controle de fogo. Torre A, canto sudeste de 20 graus, fogo. Boom! Os projéteis rápidos demais para serem vistos a olho nu continuaram a cruzar o céu, gritando e explodindo, mergulhando todo o porto no caos. Mas, onde estavam as pessoas? A batalha continuou, mas aqueles que estavam presos entre a vida e a morte se perderam na confusão. O que poderiam fazer para sobreviver? Ou deveriam apenas sentar e esperar pela morte, já que as chances de viver não mudariam muito de qualquer maneira? Boom! O porto foi explodido no céu. O avião de transporte passou pela explosão e seguiu direto para as posições de artilharia.
T'Challa agarrou seu rifle com força, seu capacete escorregou e 2 dedos manchados com um pouco de tinta vermelha varreram o visor. Wakanda Bibambi. Todos os soldados fizeram o mesmo gesto. Fim do vídeo.